Olá, Trailblazers! Esse episódio vai ser muito especial. Estamos aí na semana do Natal e queremos trazer algo diferente para os nossos ouvintes e espectadores. Convidamos diversos dos entrevistados do ano de 2020 para participar desse especial de Natal. O tema, apesar de ser sério, hoje será tratado de forma leve, tá? Onde traremos diversos causos aí da vida real, de momentos que não devem ser reproduzidos em projetos futuros. Então, hoje aqui, eu vou conduzir essa nossa entrevista, essa nossa mesa redonda, fazer grande parte dessa dinâmica, juntamente com meu amigo Guilherme. E aí, pessoal, tudo certinho? Bom ver todo mundo reunido aqui, né? E hoje o episódio é tão especial que conseguimos arrastar aí o Tayan Guerra, que saiu dos bastidores aí para dar uma palhinha para gente. Não. Fala aí, Eu já vou pessoal, tudo cortar bem? o Thay e vou falar que ele começou com o nome de Nicole, né? No Brasil é Tayan, na Finlândia Na é Finlândia é Nicole, Nicole, mas tudo exatamente. bem. Exatamente. Só depois das Be- 9, né? Também tem essa. Ah, entendi, Thay. Beijo pro É que, Nico. é que ele tá no fuso adiantado, né? Então, assim, como ele já tá lá no É, futuro, já virou Nicole há mais tempo, né? aqui agora são 9h19 da noite, então aqui já agora já é Nicole já. Tá certo. E o Brunão? Fala galera, beleza? Hoje aí, infelizmente, o Fê não pode estar conosco, né? Mas o Fê certamente está lá, vai nos apoiar lá nos bastidores e a Fafá também vai estar lá nos ajudando, tá? Mas antes de apresentar os nossos convidados especiais, o Gui tem uma mensagem para vocês. Hora do jabá, né, galera? Então vamos lá. Queria saber se todo mundo aí já conhece a InnoLevels, né? Ela é uma empresa perfeita aí para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Você tem o desejo de trabalhar em grandes empresas de CRM? Então venha fazer parte de uma equipe pronta aí para entregar resultados. Maravilha, Gui! E hoje aí contamos com a presença de diversos entrevistados de 2020, mas vou começar a apresentação pela data de lançamento do episódio para facilitar, tá? Então, lá na temporada 1, tá? Episódio 8, que foi lançado em fevereiro de 2020, né? Veio o Leandro Bittencourt, né, fazendo o papel lá, o que é ser um arquiteto em Salesforce, tá? Quem não ouviu essa entrevista deve conferir lá, não perca, tá? Leandro, tá contigo. Valeu, Tiagão. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai ver isso aqui, né? Se alguém quiser ouvir lá a minha participação, eu vi eu falar um pouquinho de groselha, contar uma história engraçada, só conferir lá. Foi um prazer incrível participar daquele primeiro episódio e outro prazer incrível estar aqui com esse grupo de feras aqui para falar um pouquinho de groselha também, que é bom, né? A gente gosta. Tá certo. Bom, e lá na temporada 1 também, episódio 25, que foi lançado lá em junho, tá? Não perca lá, você que trabalha com projeto, qual o papel do PO em projeto Salesforce, com um cara que conta a história como ninguém, Udi Ferreira. Super bacana essa sua entrevista lá, Udi. Porra, valeu, Tiagão. Obrigado, pessoal. Foi uma experiência, porra, única, muito gratificante lá, os feedbacks, a galera que veio falar comigo depois. Então, foi uma experiência bem legal. E, porra, ser convidado de novo daqui com vocês é mais prazer ainda, né? Muito prazer junto aí no negócio só. Então, pessoal, valeu de novo pelo convite. Prazerzão estar aqui. Vamos falar de coisa interessante que dá para agregar para o dia a dia de cada um, mas de uma forma mais bacana aí. Vamos ver se todo mundo gosta também. Um prazer é sempre mais gostoso, né, Udi? É isso, cara. Se tem que viver, vamos viver com prazer, né? É sempre melhor. Ai, meu pai, hoje é um engraçado. Então, pulando um pouquinho agora, temporada 2, contamos aí no episódio 39, lançado em setembro, o que os Headhunters procuram com a Alessandra Jorge, onde ela deu diversas dicas de quem está procurando aí alguma coisa, uma vaga no universo Salesforce, tá? No mercado, tá aí no mercado de trabalho, querendo saber o que os Headhunters procuram, a Alessandra Jorge vai te ajudar aí. Só escutar lá. Obrigada, gente. Obrigada novamente pelo convite. Hoje o papo vai ser mais leve, né? Não vai ter puxão de orelha. Mas, enfim, eu sempre digo que deixa as portas abertas. Tem uma galera ainda pós o episódio ainda que ainda me procura para saber sobre carreira, pedir dicas, mas não tem problema nenhum.
pode me contactar lá no LinkedIn que a gente conversa sim. Maravilha. Aí na temporada 2, episódio 41, que foi lançado em outubro, Desbravando o Marketing Cloud com Débora D'Angelo. Episódio aí que abriu portas para diversos assuntos do universo de Marketing Cloud aqui no canal. Débora, tá contigo. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Foi muito bom da primeira vez. O retorno foi muito bom. Todo mundo que me chamou no LinkedIn ainda chama, porque Marketing Cloud é uma nuvem bem nova ainda, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Espero trazer umas histórias legais aí. Maravilha. E para ser justo aí também com os meus amigos que estão aqui, o Tai também teve um episódio bem legal lá na temporada 1, né? Que foi o episódio 6, falando de carreira Salesforce no exterior. O Gui teve uma entrevista lá na temporada 1 também, que foi o episódio 7, logo na sequência do Tai, além de diversas contribuições do Fala Guilherme, News, que ele já participa aí regularmente junto com o Brunão, né? E eu fui entrevistado lá no episódio 26 da temporada 1, fechando a temporada 1, falando sobre o Health Cloud, tá? E na temporada 2, episódio 38, a gente falava aí diversas dicas aí, hacks para a certificação de admin, tá? Então, lá tem dicas bem legais para quem quer tirar essa certificação, não deixe de ouvir, tá? Mas, com certeza, isso aí ajuda vocês a progredir aí dentro do universo Salesforce, dentro de todo o ecossistema. Então, se vocês puderem, voltem lá, chequem esses episódios que vai certamente agregar aí para vocês, tá? Ô, Ti, quebrando um pouco a pauta, mas bem rápido, você comentando aí, o Tayane participou do episódio 7, o Gui, você, cara, todo mundo que participou faz parte do time hoje, isso é muito legal, né? Então a galera que estava desde o começo foi entrevistado, hoje faz parte do time, achei muito bacana. Eu não me recordava disso, o Tayane não tá do começo, o Tayane foi entrevistado, gostou, e agora participa com a gente do projeto, muito legal. E foi assim comigo também, né? A gente fez a entrevista e dali a gente começou a conversar e acabou que hoje eu faço parte do time aí. Foi uma experiência bem interessante. Eu tenho uma curiosidade para contar que, apesar de eu ter feito parte do 7º episódio, né, se eu não me engano, eu participei e depois passei muito tempo ouvindo. E eu sempre ouvi o Salescast limpando a casa de sábado, né? Uma particularidade aí, quem nunca, né? E eu estava limpando a casa e me veio na cabeça, caraca, eu conheço quase todo mundo do Salescast, né? Eu tenho o canal em vídeo, os meninos em streaming, por que a gente não fazer um bem bolado para poder aumentar, né? Fazer uma parceria e poder promover conteúdo em múltiplos canais ao mesmo tempo. E aí foi onde eu pinguei o Brunão, né, Brunão? Te mandei um WhatsApp, acho que foi numa tarde de sábado, se eu não me engano. Aí na próxima semana começamos a fazer um test drive, né? Eu participando aí das entrevistas e o namoro deu casamento, né? E hoje é um relacionamento sério, né? Já dá para pôr no Facebook. Exatamente. Verdade. Bom, como hoje tem muita gente, né? A gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos deixar um especial de Natal, então a gente vai deixar uma música natalina para esse episódio, tá? Mas essa música natalina ela tem uma roupagem um pouquinho diferente, tá? Vamos recomendar aqui a música Cozy Little Christmas, da Katy Perry, tá? Essa música foi lançada em 2018 e no ano passado, 2019, ela lançou um videoclipe bem divertido, bem legal, tá? Eu vi o videoclipe, achei magnífico, a gente vai deixar inclusive aqui junto com o episódio, né, para vocês assistirem, que é bem interessante, e ele dá um tom bem divertido da música, então vale a pena conferir, tá? Então, esse é um complemento que vai estar disponível lá na nossa playlist também. Se você não sabia, Salescast também tem uma playlist lá com as músicas dos entrevistados. Não tem as músicas de todos, mas agora a cada entrevista já está incluindo a música de cada um como sugestão. E aí, gradativamente, a gente está incluindo lá as trilhas, você pode acompanhar, bem legal. Então, escuta lá, Cozy Little Christmas, que com certeza vocês vão gostar. É uma música bem animada, mas natalina. Não podemos deixar que o foco hoje é o Natal, né? Tá certo. Vamos lá, então. Pessoal, votamos aí já, tá? Segura aí que agora a gente vai entrar nos assuntos do dia. Volto já.
Voltamos agora aí com apresentações já feitas. Vamos agora à dinâmica, tá? Contaremos os causos, mas não vamos falar o nome do coleguinha aqui para não constranger ninguém. Então pode contar os milagres aí, mas nada de revelar o nome do santo, tá? A não ser que o santo seja quem está contando. Então, todo mundo ligado aí, acho que não tem problema. Se sair um palavrão sem querer, porque acontece às vezes no meio da história, não tem problema, tá? Então, fiquem tranquilos. Para iniciar essa rodada, eu vou chamar um contador de histórias nato aqui, tá? Convido o Udi a contar para a gente o caso que não deveria ter acontecido ali, mas que acabou acontecendo. Beleza, galera. Missão difícil aí, selecionar um aqui para contar, mas vamos lá. Acho que esse aqui também tem um fundo de coisa legal para a gente passar para quem estiver ouvindo. Acho que tem aprendizado aí que até nos próximos projetos aí a gente já mudou. Mas implantação do Salesforce, começamos lá com todos animados, né? Pô, CRM número 1 Gartner, tudo, equipe nova, chegando, consultoria, vamos botar para rodar, vamos fazer um negócio diferente. Então, beleza, vamos começar com a implantação, escolhemos lá o segmento de negócio que a gente ia fazer isso, começamos com um time de UX, fazendo design de tela, pensando em como que a gente reduz ali os cliques, melhora a experiência do cliente, fizemos entrevista com os atendentes, né? Estou falando de uma experiência com o Service Cloud, tá? Então, os atendentes, operadores falando, isso aqui não é legal, isso aqui é massa, isso aqui não é bacana, isso aqui me tira muito tempo, e a gente pensando nas telas, como que tem que ficar. Então, assim, trabalho altamente engajado da equipe toda, conseguimos lá completar, aprendizado no meio do caminho, né? Quebrando cabeça com parte que a gente não conhecia tanto, né? A curva, né, de aprendizagem da ferramenta, então fazendo o Trailhead ali para caramba, né, virando ali os Trailblazers ali, né, o processo de formação disso, e aí, beleza, né, temos o primeiro piloto ali para a gente começar a colocar, vamos validar isso, quais são nossas expectativas, né, que KPIs que a gente quer atender, a gente imagina que vai conseguir diminuir TMA, a gente vai conseguir aqui aumentar o FCR, o cliente vai ficar satisfeito, vai responder a pesquisa melhor, empolgadaço, né, já vendendo os mundos e os fundos para a empresa lá dentro internamente. E aí, beleza, implantamos. Botamos no ar. Aí, beleza. Vamos lá, então, vamos ver aqui, primeira semana, produção assistida, como é que fica, como é que não fica. E aí a gente foi olhando, percebendo, e aí as curvas dos indicadores, né? Nada, né? Meio que na mesma, né? Eu falei, caraca, velho. Incidente ali, um outro, né? Apoiando ali a operação e tudo. Mas, cara, beleza, os indicadores, nada também, né? Eu falei, bicho, tem alguma coisa errada, não é possível, porque a gente esperava, né, que tivesse alguma melhoria, alguma mudança, que algo mudasse, nem que fosse para pior, né? E tal, e aí a gente, cara, vamos ter que dar uma olhada na operação ali a fundo para entender o que está acontecendo, né? Ligava para o supervisor, e aí, pessoal, como é que estão as coisas aí? Não, tá tudo ok, a operação está funcionando, as ligações diminuíram, tá tudo bem? Não, tudo normal e tal. Falei, cara, mas não é possível que entrou e não fez barulho nenhum, vamos para a operação. Aí pegamos, né? Fomos lá para a operação, vamos fazer lá uma parte lá. Quando a gente chegou lá, né? Entramos na operação, começamos a olhar o pessoal e o pessoal na tela do sistema antigo. Aí a gente olhou assim, aí falou, mas tá fora do ar, tem alguma coisa acontecendo? Não, tá tudo normal e tal. Aí a gente falou assim, caraca, velho, e agora, né? Não, vamos chegar na mesa do fulano ali, vamos falar com ele. O fulano, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tá, tudo bem, tá tudo certo aí? Não, tudo funcionando e tal. Cara, e seus fósseis? Não, eu ouvi falar aqui. Tá aí, tá. Então, você começou a usar e tal. Não, a gente fez o treinamento e tal, bacana e tal. Então, mas não era para estar usando e tal, a ferramenta? Então, cara, aí assim, quando dá problema aqui na ferramenta que eu já uso há muito tempo, aí eu vou lá nos seus fósseis fazer alguma coisa, mas no geral mesmo eu estou usando a que eu já sei usar, que eu já estou acostumado e tal. Aí eu falei, cara, bacana, né? Então, beleza, tá de backup aí no negócio, tá de backup. Então, assim, isso daí aconteceu na primeira versão da release que a gente fez, e aí trouxe uma série de aprendizados ali pra gente, né? O que a gente conseguiu tirar disso? Que internamente a gente tem toda uma preocupação com indicadores, com melhoria de processos, com uma ferramenta mais unificada, sem tanto alt tabs ali para operação, coisa do tipo. Mas a gente tem muito, e aí é todo ser humano, né? Uma questão muito forte de comodismo, né? De rotina com que a gente usa, de zona de conforto. Então, a gente tem que ter uma série de coisas ali no arredor para conseguir garantir também que a implantação é bem sucedida, né? Então, a gente começou a fazer pesquisa de satisfação com os atendentes para saber o que eles acharam das impressões daquilo. A gente já começou a fazer implantações com data certa para o outro sistema ser desabilitado, que aí, com choro ou com vela, o outro sistema vai sair, então o cara vai ter que usar aquele sistema. Então, assim, trouxe uma série de aprendizados para os outros rollouts que a gente foi fazendo lá.
a gente começar a ver, e aí realmente os indicadores eles mudam, né? Eles têm as oscilações deles lá. Graças a Deus ali na nossa história a gente conseguiu fazer com que eles descessem mais do que subissem, né? Em casos de TMA, que a gente quer que sempre diminua, né? Em casos de satisfação aumentaram e tal. Mas assim, foi um aprendizado legal e foi muito legal porque a forma como o atendente conversou com a gente dizendo que usaria só quando estava com algum problema, mostra que era uma preocupação que a gente não tinha tido e que precisava ter. Então, essa é uma história que eu acho que fica bacana aí para a galera não pensar só que é uma parte técnica, e sim que tem muita parte de engajamento, todo mundo tem que fazer parte do processo de implantação, de uso da ferramenta, e isso tem que ser monitorado o tempo todo, tá? Sim, sem dúvida. E é um aprendizado mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que é só colocar em produção que tá tudo certo e esquece de combinar o crime com o usuário final lá, né? Exatamente. É aquela velha história, né? Fazer sistema só para a gente falar, tá feito, tá entregue, mas ninguém utilizar, Não vale, não tem cara. porquê, né? Não vale. Já foi Não aquela vale. época da bola quicar, você só chutar, virar as costas e ir embora, Exato. né? Tipo assim, fiz minha parte, tá em produção, né? Hoje, você roubou uma história minha, eu ia contar. E no meu caso, há 4 anos atrás, quando eu fui implementar em seguradora também, não foi na Caixa, a gente fez bexiga com o nome do projeto. Cara, foi um puta show, levamos mágico, o caramba, 4. E o cara usando Captiva ao invés de usar o Salesforce. Né? Olha Pô, só, eu tô hein? usando aqui porque tá funcionando. Então, enquanto você não der um deadline para tirar o sistema e Não o vai. usuário não está confortável em usar a plataforma nova, né, bem treinado, entendendo que aquilo ali vai melhorar o dia a dia dele, ele não usa. Se eu tenho outra, eu vou usar outra. É cômodo para mim, eu sempre trabalhei assim e vou continuar assim, entendeu? Então, essa parte de mudança de cultura, né, de mudar esse mindset do cara é super importante. Então, isso aí. Foi engraçada a história, mas tem um puta aprendizado por trás dela. Tem. Como o Gui diz, é a síndrome de Gabriela, né? Nasci Síndrome de assim, Gabriela. faço assim e vou morrer assim, né? Assim. Muito legal. Brunão, já que você falou, aproveitando aí, conta um caso pra gente, pô. Lógico. Vamos lá. Eu separei 2, tá, Tio? Um do começo de carreira, que é bem engraçado, que eu era analista ainda, e um quando eu acabei de virar PO, né? Então, o Udi, que me conhece, trabalhou comigo, ele sabe. Se vem alguém na minha mesa com um problema, eu vou dar um jeito de resolver. Aí o cara vem, né? Não põe mais a mão na massa, teoricamente, né? Um usuário vem para mim com um problema, né? Pô, Bruno, eu sei que você chegou agora, mas falaram que você veio da Deloitte e tal, eu queria uma ajuda sua tal. Você pode ver para mim qual o problema que está acontecendo aqui? Aí fui olhar. Quando eu me deparei, ele não tinha uma visibilidade, né? E eu olhei uma regra de compartilhamento e falei, puta, é só mudar uma regrinha, né? Colocar um perfil a mais em produção, Tio. Primeira semana de trabalho. Falei, beleza. Aí entra aqui o cara, não, Bruno, me ajuda. Eu falei, eu tentando conversar, tentando achar alguém da TI para me ajudar, nada. Eu falei, quer saber? Vou pôr a mão... O Udi me conhece, ele trabalhou comigo. Eu vou pôr a mão na massa. Eu vou dar meu jeito. Fui lá, mudei a regra de compartilhamento e coloquei mais um perfil na regra. Só isso. Molezinha, né? Coisa... O cara, nossa, Brunão, você é o cara. Nunca ninguém me atendeu tão rápido. Eu fiquei com o peito cheio, né? Exato. Primeira Brunão semana... é o tipo de usuário que a gente tem vontade de cortar o dedo, né? É mais técnico, tá olhando para o cara que dá medo, né? Governança, tá tudo dentro dos princípios. O cara que dá medo de ter, né? Aí, não, mas vamos lá, gente. Beleza que a TI tá brava, todo mundo tá bravo, mas o usuário final tá como, ó? Sorridão. Mas beleza. Daqui a pouco eu tô na minha mesa lá, primeira semana, não tem muito acesso, começa a tocar um telefone de um analista. Ah, meu número mudou, não sei o que lá. Beleza. Aí o telefone de outro analista. Ah, não sei o que, tá com problema, não tô com visibilidade mais. Ah, não sei o que ela tá com problema. Resumindo, pessoal, eu ajudei um usuário, né? Deixei um usuário super contente, feliz, e eu acabei quebrando outro business. Então eu acabei desativando uma regra. Cara, isso me deu uma dor de cabeça absurda, gente. Vocês não têm noção o que eu aprendi com esse dia. Porque eu não, como eu posso dizer, eu não identifiquei os impactos que aquela mudança simples poderia trazer. Então, na intenção de ajudar um, eu atrapalhei 200, né? Então, isso é uma história engraçada no dia. Eu até brinco com o cara hoje. Ele me manda e-mail, pede alguma coisa, quer alguma ajuda. Eu falo para ele, cara, eu vou fazer para você, eu vou ferrar. Só fazer direto em produção, né? E aquela história, né? Vou falar com fulano porque fulano faz mais rápido, né? No caso era você. Eu sou o fulano que faz mais rápido, mas nesse dia eu aprendi e agora eu sigo sempre os princípios da nossa esteira. Então, fui ajudar, achei que era algo simples, acabei ferrando uma boa parte da galera aí e não foi um bom cartão de visita. Show de bola.
Ale, você também já deve ter passado por alguns sufocos aí, entrevistas, né? Algo já aconteceu assim que foi estranho num processo seletivo e para essa área de Salesforce? Assim, eu vou contar no todo, né? Acho que durante a pandemia a gente acabou, na verdade, a gente não se preparou para este momento, né? Ninguém avisou para a gente que ia acontecer isso, aconteceu e beleza, vamos viver, né? E aí, de tudo, todo dia tem um caos, né? Todo dia eu procuro sempre fazer bate-papo, conversas rápidas, porque na maioria das vezes os profissionais eles estão alocados em Salesforce, inclusive isso é muito comum, né? Então a gente faz o trabalhinho aí de catar os caras, né? De roubar os caras das empresas. Então, na maioria das vezes as pessoas estão trabalhando, né? E aí um candidato nesse período pandêmico aí fez uma entrevista comigo e aí eu falei, bom, eu sempre deixo aberta a agenda para o candidato para que ele diga qual é o melhor horário para ele falar, né? Visto que a maioria dos profissionais estão trabalhando e aí eles precisam me dizer qual é o melhor e aí eu adapto a minha agenda. E aí numa dessas o candidato fala, vou fazer na hora do meu almoço, eu tô trabalhando 100% home e tal. Eu falei, não, tudo bem, então a gente faz na hora do almoço. Só que ele não fez uma introdução de qual momento ele estava vivendo durante a entrevista, que ele viveria durante a entrevista. Não combinou o jogo, né? Então, ele estava com os filhos em casa, 2 crianças pequenas, e aí ele simplesmente trancou as crianças do lado de fora, entrou para o escritório, fechou a porta e, tipo, fazer entrevista, né? Crianças, na verdade, né? Nossa, o moleque esmurrava a porta enlouquecidamente. Abre a porta, pai, abre a porta, abre agora! E assim, e aí eu fazendo entrevista, eu falei, gente, aí eu pensando comigo, gente, será que é mesmo na casa dele? Que aí você começa, né? Será que é na casa de alguém? O que está acontecendo, né? E eu não estava conseguindo me concentrar em entrevistá-lo, né? Falei, gente, eu não vou conseguir tocar essa entrevista, porque... E ele, assim, paisagem, né, assim, tudo pela criança esmurrando a porta, e ele, tipo, nada mudava, nem o semblante mudava, nada. Eu falei, gente, realmente esse cara, eu preciso participar do mesmo retiro espiritual que ele participa, né, porque... Ou era um sociopata, né? Ou era um sociopata, a gente... Você estivesse ouvindo um holograma, né? Matou a família e foi pro cinema depois, não sei. Então, assim... E aí eu não aguentei, eu falei, gente, mas aí eu falei, bom, como é que eu vou abordar isso, né? Porque aí você tem que formatar a sua fala para, sabe, essa criança, essa bênção, pelo amor de Deus, abre a porta, deixa a bênção entrar e a gente faz a entrevista na boa, né? Eu falei, então, você pode ficar tranquilo se você precisar abrir a porta, seus filhos ficarem do seu lado, participar da entrevista, não tem problema nenhum. Isso é o novo normal e a gente está entendendo isso de forma super positiva. Aí ele falou assim, tipo... não está acontecendo nada. Eu falei, bom, ele está piorando o negócio, né? Ele trabalhou no INSS há muito tempo, viu, Alessandra? Ele falou, Aí eu falei, sim, eu acho que é na sua casa. Né? E aí eu, com todo cuidado, né? Falei, eu acho que é na sua casa, que tem uma criança querendo entrar, assim, mas não tem problema, você pode abrir a porta, pode fazer entrevista com ele ao lado, não tem problema nenhum quanto a isso. A gente está entendendo esse cenário super de boa, então... Inclusive, tem pessoal trabalhando com cachorro, enfim, é um negócio bacana, né? Estou até gostando. Lógico, em alguns momentos atrapalha, mas naquele momento estava atrapalhando mais a criança lá fora do que se ela estivesse dentro, né? Ele sentadinha no colo, sei lá, mexendo em alguma coisa, enfim. Então, esse foi... E aí, depois ele falou, sim, claro, né? Ele viu que eu insisti, né? Ele falou, sim, claro, vou abrir aqui a porta. Aí ele abriu a porta, graças a Deus, a criança entrou e a gente conseguiu evoluir com a entrevista. E fora... ele foi até contratado depois. E fora essas pegadinhas, acho que até fugindo um pouco ali de entrevista, não sei se você já passou isso em entrevista, mas em reunião online agora, que a gente faz o tempo todo, né? Tem que ter um cuidado às vezes que já aconteceu assim, aquela coisa de abrir a câmera, né? E você não está preparado. Aconteceu com um colega essa semana, fresquinha essa semana, tá? Foi fazer a gente foi fazer uma call, várias pessoas na call, o diretor, tal, esse negócio assim. E aí, sem querer, ele esbarrou, ele estava limpando, acho que o mouse, esbarrou na câmera.
e ele tava sem camisa, né, fazendo topless e tal. Aí, acabou a reunião ali, né? O pessoal começou a zoar na hora. Pô, não, bota uma camisa. E, pô, desculpa, até provar que focinho de porco não é tomada, né? O negócio já tinha desandado, né? Então, assim, tem que ter um cuidado, né, pessoal, aí, porque tem uns casos aí na internet, inclusive, de reuniões online aí que o negócio desanda mesmo, né? Acho que o Thay vai se lembrar disso. Desculpa, vai lá, Yudi, depois eu falo. Não, rapidinho, rolaram umas aqui também, do lado de cá, a galera nessa parada de compartilhamento de tela, né? E aí tem aplicativos que você compartilha a tela toda, tem outros que você compartilha só um aplicativo e coisa do tipo. A galera do Se Tocou compartilhou a tela toda, e aí ele queria compartilhar uma parada, mas estava do lado a conversa com outro membro da reunião, metendo pau na reunião, sacou? Falando da galera que estava na reunião e tal. E a gente lá, assim, olhando aqui, e a conversa aqui rolando e tal. Aí o cara estava na reunião, viu a tela, né? Parou de falar e falou assim, desliga a câmera. Aí depois parou de falar. Então, assim, cara, tem que ter cuidado mesmo. O negócio não é fácil, não. Acho que até você, tá, vai se lembrar desse cenário. Lá atrás, quando eu comecei, a gente trabalhava muitas madrugadas juntos, né? E, cara, era semanas sem dormir, trabalhando fora do horário, totalmente desregulado, ninguém era mais ser humano, todo mundo um zumbi, né? E a gente tinha que gravar umas evidências e colocar num repositório para o cliente depois acessar. Aí vai o Gui, grava a evidência, coisa mais linda, funcionou o deploy, perfeito. Mandei para o Thay, mandei para o meu antigo gestor, né? Ele abre, né, e fala, mas que porra é essa daqui, mano? Eu falei, por quê, né? O Doug, inclusive. Aí o Doug falou, assiste tal minuto. Cara, eu gravei a minha tela com a câmera ligada, ficou aparecendo eu sem camisa, cabelo desse tamanho e tal. A sorte que eu não tinha mandado pro cliente. Eu tinha colocado no repositório, dava para pagar. Porque se fosse e-mail, o bicho tinha pegado aquele dia. Ou a gente ia descobrir, né, se o cliente de fato assistia a evidência, né? Eu fiquei curioso até hoje. Aqui a gente teve eu tive uma experiência bem interessante que o finlandês, em um geral, ele é muito mais direto do que a gente, né? Então, a gente acaba vivendo umas situações bem engraçadas, onde no Brasil talvez a gente floreasse alguma coisa que aconteceria, e o finlandês não tem muita papa na língua, né? Ele fala o que ele está pensando e não é intencional. E a gente estava numa reunião esses dias, numa reunião de equipe, e a gente estava falando como estava se sentindo, né? Tem sido uma preocupação bem constante da empresa de como vocês estão se sentindo durante esse tempo, então falem, né? Cada um compartilha um pouquinho de como está sendo essa quarentena, né? E a gente estava abrindo a câmera para falar, e aí chegou na vez de um cara, o cara chegou e falou, eu não vou abrir a câmera. Daí o diretor lá falou, não, mas pô, tá todo mundo abrindo, né? A gente quer ver você, quer garantir que tá tudo bem. Ele catou, ele falou, eu não quero. Daí o cara chegou e insistiu, daí ele falou, você vai se arrepender. Daí eu já fiquei, né? Eu tava só olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, né? O cara vai estar pelado na reunião. E aí ele tava trocando o bebê dele no meio da reunião. Então ele estava falando, enquanto ele estava falando, ele estava aqui trocando a criança em cima da mesa dele, ele na reunião com o celular em um tripé assim. Daqui a pouco ele puxa a fralda da criança, a fralda inteira batizada, e aí ele catou, ele mostrou a fralda e falou, eu falei que vocês não iam gostar. E aí ele desligou a câmera e saiu da reunião. E eu falei, meu Deus do céu, cara, o que acabou de acontecer aqui? E cara, o famoso vai dar merda, literalmente, né? Literalmente. Vai dar merda. E todo mundo simplesmente falou, ok, próximo, segue a vida. E ninguém falou mais nada sobre isso. E eu fiquei, meu Deus, cara, como é que eu não gravei isso? E isso lá, isso que você falou de ser direto, lá fora, no geral, eles são mais diretos que a gente. O brasileiro, o jeitinho brasileiro se dá justamente por essa falta de ser direto, sabe? Assim, a gente dá uma volta, aí nisso você dá uma amolecida às vezes no coração das pessoas, né? Mas tem alguns lugares que eles se irritam com isso, inclusive, né? Que a gente às vezes demora muito para falar, não é direto, tá? Portugal, eles são extremamente diretos. Aí a pessoa fala, o cara é grosso. Não é, eles são diretos. Para eles é normal ser assim, entendeu? Então, isso acontece. Lá fora é muito comum.
E a gente que é o diferente nesse caso, sabe? A gente tem realmente esse jeitinho brasileiro, a voltinha que a gente dá, chegar com calma, né? É sempre complicado. Tem até uma história legal sobre isso aí, mas eu acho que eu vou deixar para contar depois. Bom, queria ouvir um pouquinho aí do marketing também, né? A gente tem a Débora aí, que tem um case aí de marketing bacana para a gente, Débora? Você tem. Marketing Cloud não tem sandbox. Então, aqui é tudo produção. A gente não brinca na hora que a gente tá fazendo as coisas. Então, ali já é o Aí, primeiro... Brunão, é marketing cloud para você, cara. Pra você mesmo. Verdade, verdade. Preciso aprender essa nuvem também agora. Aí eu tô em casa. E eu trabalhava muito com implementação antes de vir para a Deloitte. E a gente fazia um sistema de sprint, projeto, onde a gente treinava os clientes e implementava a ferramenta, pilotava a jornada, né? Que lá a gente faz régua, multicanal e tudo mais. E aí o cliente estava bem no finalzinho do projeto, ele não tinha comprado o FII, então ele não ia continuar com a gente. Ele ia terminar a implementação e tocar a vida dele. Então ele fechou 2 treinamentos, então ele fechou um pacote legal com a gente, implementei com ele, eu acompanhei o projeto do início ao fim, então eu implementei, pivotei régua, fiz aquecimento de P, tranquilo, dei o primeiro treinamento, e aí o segundo treinamento era meio que o marco do final do projeto. Então, a partir daquele momento, ele não tinha mais a Débora para pegar na mão dele. E aí, chegamos no treinamento, tudo tranquilo, treinamento ótimo, o time era super legal, super engajado, eles têm uma vibe mais startup, então foi muito bom. 45 minutos do segundo tempo, a cliente, ainda bem que era gerente, a gerente chega, senta na máquina, ela estava super engajada no treinamento, indo super bem, e ela viu um botãozinho azul em cima de uma base de clientes, escrito Clear Data, e ela achou que não ia limpar a base. Aí ela clicou no botão, e o botão limpou a base de clientes. Só que eles não trabalhavam com batch, eles trabalhavam com API. E o desenvolvedor que tinha feito foi para a Irlanda. Então, eles não tinham histórico, a ferramenta que era antiga morreu quando a gente migrou, eles não guardavam a base deles de cliente em lugar nenhum, o Marketing Cloud era o único lugar que armazenava isso, e a gente teve que dar um peão para conseguir essa base de volta, mais um peão. Então, ensinamentos, Marketing Cloud não é o banco de dados de ninguém. Por favor, faça um backup dos dados, coloquem dados necessários no Marketing Cloud. Tudo lá é realmente produção. Então, se você apagar a sua base morreu. Então, por favor, cuidado com dados lá dentro. Porque aí toda a jornada parou, tudo que a gente tinha feito parou. Foi um bololô que durou uma semana, mas a gente conseguiu recuperar os dados dela, graças a Deus. E tudo que estava ainda continuou rodando, porque a API continuou funcionando, né? Então, pelo menos no final deu certo. Essa seguiu o LGPD à risca, né? Nós vamos cuidar das bases de dados dos clientes. Não, para não ter problema, vamos apagar tudo. Caraca, e só essa frase dela do façam seus backups já valeu a entrevista inteira aqui, tá? Já valeu a mesa inteira. Olha que isso aí acontece. Tem aquele famoso shit happens, né? Então, tenham cuidado aí, façam seus backups, porque acontece mesmo, tá? Bom, Thay, sai dos bastidores aí, Thay. Conta uma história pra gente aí. Certeza que esses gringos aprontam pra caramba aí. Pronto, cara, eu tinha sempre uma ideia, apesar de minhas histórias serem relacionadas ao Brasil, aqui acontece muita coisa engraçada, e você comentou há algum tempinho atrás aí falando sobre como eles são diretos, e isso foi uma coisa que eu demorei muito para me acostumar nas primeiras semanas, porque às vezes eu virava pro cara e falava assim, você tem 5 minutos para tirar uma dúvida? O cara respondia não. Só que ele não respondia não, agora não. Ele falava não. E ele olhava para a tela e você se sentia diminuindo do lado do cara, assim, sabe? E isso é muito engraçado. Mas a minha história, eu tenho duas, na verdade. Uma delas o Leandro participou e a outra delas o Guilherme participou. Eu acho que o Guilherme participou dessa reunião. E essa primeira história foi, na verdade, não tem muito o que tirar de aprendizado lá, talvez um pouquinho de não brincar tanto com algumas coisas, mas a gente, um pouquinho depois do Leandro entrar na equipe, quando a gente estava na Everest, a gente era uma equipe, acho que de 5 pessoas, né? O Leandro acho que era 5, 6 pessoas, não tinha muito mais do que isso, né? Uhum. A gente estava
começando a implementar o canal de B2B de vendas da Telefônica, e entrou um outro Leandro na equipe, que é o Lenovo. Aqui ele trabalhou na Deloitte, não sei se você chegou a conhecer ele, mas acho que o Gui conhece também, além do Leandro. Quando ele chegou, o Leandro Fernandes, ele fez um episódio aqui com a gente também, eu não me recordo o número agora, mas ele foi a terceira entrevista com alguém de fora do país, que ele mora na Holanda também hoje em dia. Quando ele entrou na empresa, ele não conhecia nada, né? Ele não conhecia nada da empresa e a gente resolveu dar uma trollada com ele. E ele chegou para a gente, ele falou com o Leandro antes e os caras mandaram ele fazer, vai lá no escritório e pede para tal pessoa o CD de instalação do Salesforce. E aí ele não conhecia o Salesforce, ele veio de uma outra ferramenta e a gente combinou. E aí só que a gente combinou entre todo mundo. Então a gente direcionou ele para as pessoas que faziam parte da trollagem. E quando chegou no última pessoa, a gente pediu para ele falar alto no escritório. Falou, cara, eu não sei, tá com alguém aí no escritório, para aí e pergunta pro pessoal quem tem o CD de instalação do Salesforce. E ele perguntou, e a hora que ele perguntou, daí obviamente a gente não conseguiu segurar a risada, a gente deu a risada, e ele ficou super sem graça procurando. Ele ficou, acho que deu quase uma hora dele ficar procurando o CD de instalação do Salesforce logo no primeiro dia dele. E foi um caso bem, bem engraçado, que talvez a gente não precisasse trollar tanto o amiguinho assim, né? Que eu acho que hoje em dia, talvez, eu reconheço que a gente pegava um pouco pesado naquela época. E o segundo caso foi, esse sim tem algo muito bom a se aprender, que inclusive a gente demorou muito para aprender isso. Nessa época eu era o líder de uma equipe de catálogo, que o Guilherme fazia parte dessa equipe junto comigo, e a gente tinha, como ele falou, muitas reuniões em que a gente acabava ficando muito tempo acordado. Então era 2, 3 dias seguidos em que a gente não voltava para casa. Chegamos a comprar roupa para dormir no escritório, não ter que voltar para casa. E isso em uma dessas reuniões acabou que a gente a gente estava com um problema em produção da ferramenta de catálogo lá, que era o B2In, e a gente estava numa reunião com todo mundo, todo o corpo executivo da empresa participando da reunião para tentar resolver. Então tinha os italianos, que eram donos da ferramenta do B2In na época, os espanhóis, que eram os diretores da Everest. E essa reunião, ela durou 72 horas. E eu não estou brincando, o Guilherme está aqui como prova de que a gente ficou 72 horas seguidas em uma ligação. Essas olheiras aqui tem história para contar, né? Não, mas ali o pessoal entra e sai da reunião, não foi 72 horas direto, né? Não, foi 72 horas de call contínuo. A gente não fechou a call em nenhum momento. As pessoas saíam e entravam, obviamente os diretores, mas a gente que não tinha... que era os peão de obra, não tinha problema. Aqueles que não tinham vida, né? Aqueles que não tinham vida. Exato. E aí, a gente, no final dessas 72 horas, o italiano não estava falando mais nada com nada, os nossos diretores espanhóis já não falavam nem português, nem espanhol, ninguém se entendia mais, porque estava todo mundo cansado. E eu dormi no meio da reunião. Daí a gente estava no meio da reunião e eu simplesmente apaguei, mas eu não só dormi. Eu ronquei no meio da reunião e eu esqueci de desligar o microfone. Foi muito bom esse dia. Foi muito bom esse dia. E eu apaguei, eu simplesmente não vi. E depois de algum tempo eu acordei com o meu telefone tocando. Só que estava tocando há muito tempo, que era o Douglas, um amigo nosso também, que estava me ligando. Muito alto, gente, pensa muito alto. Dormiu do lado do microfone, né? Foi do lado do microfone. Não, eu estava com o computador no colo, sentado no sofá, às 72 horas acordado, até que meu corpo só desligou. E aí ele estava me ligando para falar, cara, você está roncando, tá todo mundo ouvindo você roncando na reunião. E eu não acordei, eu acordei depois de algum tempo, e aí a hora que eu acordei, eu não estava em sã consciência ainda, né? Então a hora que ele ligou, fala aí.
Eu estava dormindo, eu falei, não, mano, tô aqui. Só que eu tinha dormido fazia uns 15 minutos já, e eu não tinha percebido que eu tinha dormido. E depois eles me mostraram a gravação disso, e puta, ficou uma piada que eu fiquei 4 anos na empresa, e nesses 4 anos a gente dava risada sobre isso ainda. Então a lição dessa é: tenham pausas, descansem, não façam reuniões muito longas, porque o problema da produção depois foi resolvido, e o ruim disso foi que a gente acabou dormindo, e apesar de ser muito engraçado, e dentro desse contexto ninguém se importar porque a gente estava 72 horas numa reunião, não é uma coisa muito legal de se fazer com o cliente na ligação. Ou muta, Então, né? Aprende a mutar. Hoje em dia tem umas funcionalidades do mute all, né? Que você consegue... E já tinha, né? Ah, sim, não, o Multial realmente não tinha, porque eu acho que a ligação, naquela época, ela era feita no Skype, foi feito no Skype então pessoal, nem o For Business foi. Então, por isso que eles conseguiram gravar, porque como é pessoal, um deles gravou a reunião e depois me mostrou. Mas Thiago, foi uma coisa complicada. Mas a gente vai editar esse vídeo aqui, não vai, macho? Vai ter edição. Porque qual a edição? A Fafá que decide o que entra e o que não entra. Não, porque se o Tainha dormir, a gente corta essa parte aqui, porque tá na reunião aqui já há um certo tempo, pode ser que ele capote aí. Ele já tá já na madruga lá, né? Você viu que ele já tá aqui assim, ó, já tá começando Eu tô aqui, toda vez que minha câmera desligar é porque eu tô me dando um tapa na cara aqui, pra eu não ter acordado, entendeu? E até pegando um gancho nisso que o Thay falou, né, o próprio Leandro Bittencourt, o Thay, que tem experiência trabalhando fora do país, hoje acredito que eles saibam dizer isso com maior precisão do que eu, inclusive. Mas naquela época que a gente trabalhava que nem doido, né, tá? E a gente tomava um tapa na cara dos italianos de vez em quando, porque a gente estava pegando fogo em produção, uma cobrança lascada dos nossos gerentes para resolver o problema, e muitas vezes a gente tinha que acionar a Between, né, que é o pessoal tudo europeu, ou da Itália até mesmo, os caras falavam, no puedo. Tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu neto. Amanhã é feriado, os caras não estavam nem... Não que não estavam nem aí, né? Mas se tinha hora... Tinha que escalar muita gente. É cultura diferente, gente. A gente tem aquela coisa de quando tem um problema, o brasileiro tem isso. Ele, se precisar ficar até resolver, ele fica, entendeu? Isso não é verdade lá fora, tá? Não. Aí, não ligado a Salesforce, mas eu trabalhei numa empresa de telecom muitos anos, né? Como profissional de telecom mesmo, antes de migrar para a parte de Salesforce. E lá a gente trabalhou muito com a Índia. E lá na Índia é aquilo, deu a hora do almoço, eles param. Não tem essa coisa de que a gente, não, o almoço é depois, não. Se caiu alguma coisa na hora do almoço, é karma. Entendeu? É karma, é porque tinha que cair, porque a hora do almoço já estava programada. É para você ver assim a diferença cultural, né, entre um país e outro. A gente não, se caiu na hora do almoço, tu almoça depois, tu não almoça, tu fica, né, fica pilhado, né, até resolver o negócio, tu quer sair do outro lado com a solução. Ou então é cash, né? Todos aqueles tradicionais, né? Todos, é isso aí. É isso aí, isso mesmo. Isso é verdade mesmo, Thiagão. Isso foi uma coisa que eu achei bem engraçada no meu primeiro dia na empresa aqui. Eu estava sentado no escritório, aqui a carga horária diária de 7h30, né? Então, o pessoal normalmente chega às 8h30 e sai às 4h da tarde. E aí eles não contam esse horário, a gente não tem um horário de almoço, né? Porque as pessoas não saem e ficam 1 hora, 2 horas almoçando, eles almoçam e voltam. E aí deu 4 horas em ponto, o escritório inteiro levantou e foi embora. Na hora, eu achei que tava pegando fogo em algum lugar. Eu falei, como assim? Tá todo mundo indo embora agora, na hora, 4 horas. E aí eu perguntei para um cara, eu falei, onde é que vocês estão indo? Ele, não, pô, 4 horas, né? Tá na hora de ir embora, acabou o horário de trabalho. Daí eu falei, cacete, mas 4 horas já pontual assim, e é assim até hoje. A gente tá fazendo reunião, se a reunião dura as 3 horas, até as 3 horas eles estão na reunião, a partir das 3 eles falam, ok, tem que sair e acabou. Pô, tem vaga aí não? Caraca, velho. Tem vaga aí não? Não, isso é curioso. Agora não sei, mas normalmente tem. Isso é curioso que me faz saber que eu já trabalhei com alguns europeus, então.
Tem uns caras Já, que... tem muito europeu no Brasil. Caneta cai, tem minha muito amiga. brasileiro Caneta europeu, cai. tem. Caneta cai, tem também. Não, então, eu falei, porra, vou conversar com eles, perguntar onde é que eles são e tal, trocar ideia. Agora você já só sabe, falar, né? o cara deve ser aqui dos países nórdicos aqui. Aqui na Espanha tem a cultura da siesta, né? Então, a galera aqui, antigamente, os espanhóis, na hora depois de comer, eles paravam, né? E voltavam. Tem gente que ainda faz isso? Tem gente que ainda faz isso. Mas hoje o mundo mudou um pouco, então eles não fazem mais tanto. Vai no Pueblocito lá, interior da Espanha, a galera faz ainda. Mas aqui a gente trabalha na sexta até as 3 da tarde. Por quê? Porque essa é a cultura da sexta. Então, aqui na Espanha se come entre 2 da tarde e 3, mais ou menos, é o normal. E aí, depois disso, 3 horas, a galera, teoricamente, deveria estar dormindo. Então, para a galera do marketing aqui, se tem empresa que te liga entre 3 e 6 da tarde, dá processo. Você me acordou na sexta. Dá processo. Nossa, velho. Que coisa. Então é bem diferente, né? Cada país aí vai ter o seu... Aqui também tem aqui também é uma lei federal de que se qualquer empresa de telemarketing te liga durante o final de semana ou fora do business hours, que é até às 17, você pode entrar com uma ação legal em cima da empresa. Não pode de jeito nenhum. Você nunca vai ver acontecer aqui. Aqui no Brasil também tem leis para isso, mas ninguém cumpre, né? Mas tem. Eu tô torcendo para LGPD agora conseguir fazer isso, né? Pode ser que a gente evolua aí, né? Mas é verdade. Então, Leandro, já que você começou a contar seu caos aí, vamos ouvir um pouquinho também. O que a gente não deve fazer aí em um projeto Salesforce? Deve ter acontecido algo aí também contigo, né? Cara, tem. Assim, eu vou falar uma frase que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, que é intimidade é uma merda, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa frase em algum momento na carreira. Intimidade Só um pouquinho. Então eu estava num projeto que eu estava trabalhando com uma amiga minha. A gente se conhece há muito tempo, não há muito tempo, mas trabalhamos juntos, né? E pegamos essa intimidade de falar abertamente um com o outro. E era um projeto de Desk.com. Quem aqui já trabalhou com Desk.com? É a ferramenta que, se você não vai para o Service Cloud, você vai para o Desk.com, que é o teoricamente concorrente barato do Zendesk, né? Então, era uma ferramenta que a Salesforce comprou e não sei o quê, e aí o nosso cliente comprou essa ferramenta para fazer uma plataforma de casos internos, né? Eu era desenvolvedor na época, então estava fazendo todo o portal e tudo isso. Eu nunca tinha trabalhado com Desk. Eu sempre fui Apex, Visual Force, na época nem existia Lightning. E aí, o projeto era fazer esse portal. Cara, assim, minha formação é back-end. Começa por aí. Né? Então, a gente está fazendo um projeto de front-end e tudo isso com a tecnologia que eu não conheço, não sei o quê, quebrando galho. Beleza, vamos lá. E aí, estava indo para produção, não sei o quê, e dando um monte de pau de compatibilidade de navegador. Que no Firefox é assim, que no Chrome tá assado, no Internet Explorer tá carregando ainda faz 3 meses, e aí tava isso, né? E eu tentando arrumar aqui, arrumar ali, arrumar no outro, e aí eu arrumava em um, quebrava no outro, cara, um caos do CSS. Não sei se vocês já viram um meme que tem da galera falando de CSS, que é o cara mexendo na persiana. Ele vai mexendo na persiana assim, aí ele arruma um lado, quebra o outro, ele arruma o outro, quebra o outro, até que a persiana cai. Então, era tipo eu naquele projeto. Mas quem é de back, quando fala de front, se treme tudo, né? Não, eu respeito muito o cara que manja de front, porque o cara que tem que manjar de front, ele tem que manjar de muita coisa também, cara. Quando o cara manja de front, ele tem que manjar de muita coisa. Não, e fazer cross-browser com o Internet Explorer, o cara tem que ser... Ele paga os pecados todinho, cara. Ele tá livre e vai pro céu quando ele termina. Não, aí, né, na época que venderam o projeto e não especificaram que navegador que ia rodar, que versão. Então, assim, tem que rodar onde? Em todas. Não, impossível, cara. Em rodar em todas, não. Enfim, eu tava num nível de estresse altíssimo, só para explicar o contexto, né? E aí, essa minha amiga tava dando treinamento, tava dando a formação lá no cliente, né? E ela me chamou no Skype. Ela me chamou uma vez, me chamou na outra, me chamou na outra, me chamou na outra. Leandro. E eu não tava. Por quê? Porque eu tava no meu momento relax. Né? Eu tava no meu momento relax na empresa, refrescando a minha cabeça. Meu entendedor, minha palavra basta, né? Tava número 2. E aí, cheguei, vi lá meu Skype, 15 notificações. E aí tava lá, Leandro, cadê você? Preciso de você, Leandro. Aí eu falei, desculpa, gente, eu vou transcrever exatamente o que eu falei. Que é, caralho? Tava cagando.
E aí ela mandou só embaixo. Tô projetando. Aí eu falei, meu Deus. A sorte é que ela não tava projetando. A galera do treinamento já tinha saído. Só tava o gerente do projeto, do cliente, vendo aquilo, né? E ele viu, ela tentou dar alt tab e ele só falou pra ela, eu vi, mas não tem problema não. Não tem problema não. Então, gente, cuidado na hora de dar treinamento. Se você sabe que a sua amiguinha tá dando treinamento, cuidado na hora de escrever, né? Fica aí. Mas a lição é essa, intimidade é uma merda. Você falou isso aí, eu lembrei que teve uma reunião que eu estava com um cliente, né? Esse outro colega ele estava trabalhando de casa nesse dia. Isso não é agora, período da pandemia, não, isso já faz bastante tempo. E aí a gente estava pegando um negócio lá, botamos o cliente, lá tinha umas 3 pessoas do cliente, mais o gerente do projeto, eu, e aí falou, não, vamos falar com o fulano. E aí eu liguei pro fulano e nada de responder a primeira vez, eu liguei de novo, aí ele pegou muito do chateado o negócio, que eu já tinha tentado localizar ele de outras maneiras, todo mundo chateado. O que foi, viado? Tô cagando, porra. Aí eu falei, você tá no Viva Voz? Tá todo mundo aqui na sala. Ele entrou em pânico depois, pediu desculpa para todo mundo. Mas foi muito cômico, cara. Na hora que aconteceu, eu falei, não é possível. Ele achou que estava falando só comigo e não deu tempo de avisar, né? Aí ele chegou, já atendeu, já falando isso. Aí quebrou todo mundo, né? Não, já teve uma vez que teve um gerente meu que também era muito amigo meu, me ligou e eu tava lá no meu momento número 2, gente. É o momento que eu gosto, é o meu momento de reflexão. Aí eu falei, cara, tô cagando. Ele falou, não tem problema não, é bom que você tá com a mente vazia. E ele me explicou o problema e eu pensei e a gente encontrou uma solução e tudo resolvido, velho. Ele falou, então agora, a partir de hoje, eu só te ligo com o problema na hora que você estiver fazendo o número 2, você me avisa que eu te ligo. Aí eu te ligo que a reunião rende muito mais, tá vendo? Como a solução saiu muito mais rápida. Momento reflexivo, né? Muito bom aí. Então, Gui, conta aí das suas andanças aí também, se já te aconteceu algo. É difícil falar o que não aconteceu, né, Ti? Mas eu vou contar pequenos trechos de algumas coisas. A primeira, em relação ao browser, o Tai, o Lê, não sei se teve a oportunidade, mas a gente fazia muita ponte com a Itália na época que a gente trabalhava com CPQ. Quando eram assuntos mais complexos, né, não tinha muita gente com expertise no Brasil, não tinha porra nenhuma de documentação, vamos falar bem claro. Então, a gente costumava, muitas vezes, ficar quebrando a cabeça com solução, e a hora que a gente conseguia, a gente, às vezes, mandava para o pessoal da Itália, dá uma olhada, eu pensei dessa forma que acho que faz sentido, está funcionando, né? E aí me liga o Atílio, né, um italiano, e fala, Guilherme, mas não está funcionando. Eu falei, impossível, Atílio, ficamos a madrugada inteira fazendo esse negócio, como não está funcionando? Qual que é o nome dele, Gui? Atílio, o nome dele. E aí, eu falei, não é possível, Atílio, deixa eu abrir o ambiente que eu te mandei o acesso e tudo mais. Atílio, acabei de fazer, tá funcionando. Eu falei, compartilha a sua tela aí. Por incrível que pareça, o gerente de uma ferramenta de CPQ estava abrindo o Salesforce no Internet Explorer para fazer uma simulação. Eu falei, você quer me lascar, né, meu? Abre o Google Chrome aí ele abre o Google Chrome. Ah, funcionou. Falei, nossa, a gente tá fudido mesmo com essa ferramenta, né? Se o cara tá abrindo a internet, o owner da ferramenta tá abrindo Internet Explorer, então, galera, fica de dica aí, não usem Internet Explorer, por favor. Não, eu fiquei impressionado agora, Gui, que ele conseguiu abrir e não explodiu o notebook? Pois não, abriu, mas só não funcionou, né? Mas o navegador abriu, velho. Abriu no Classic, né? Exatamente. Outro caso que esse eu não participei por uma fração de segundos, mas a galera falava muito. Numa grande empresa de telefonia, que nós já tivemos o prazer de trabalhar, é normal, né? Cliente fazer benchmark com o outro para tentar entender se as dificuldades são as mesmas, entender quais ferramentas estão utilizando, né? E aí, uma determinada ferramenta aí de assinatura digital já entregava essa solução para outros players de mercado de telefonia, né? E aí, numa apresentação executiva do modelo da ferramenta, a hora que eles abriram a demo para mostrar para o cliente que seria a hora de encantar, né?
Eles abriram lá um contratão, o símbolo bem grande do concorrente, onde eles já tinham a ferramenta instalada, né? Aí acho que o pessoal acabou não gostando um pouco, né? Então a dica que eu dou é, se vai reutilizar material, por favor, reveja, né? É o mínimo, e principalmente falando de um concorrente, não vai pegar muito legal, né? Podia até ter feito a jogada lá, olha, se vocês não comprarem, eu vou oferecer para concorrência, tá vendo, né? O pior, Ti, que é Material tá benchmark, pronto, já tá ligado? já sabia, saca, que a empresa já utilizava, então pegou muito mal, né? Dúvida. Eu estava nessa reunião, inclusive. Exatamente. Outra coisa bem macabra que eu vi, né? Era muito comum a gente ter integrações com barramento envolvido, né? Então tem a transformação de um payload lá, a hora que o Salesforce manda a requisição, o barramento receber e fazer a conversão. Então tem um famoso dicionário de dados, né? Para você fazer o depara. E aí o cara dessa mesma ferramenta que fez a apresentação, ele manda lá com cópia até para a diretoria dessa empresa de telecom o dicionário de dados. Aí todos os exemplos dele, os screenshots no documento, eram com a foto do Homer Simpson. Então o nível de profissionalismo do rapaz foi super adequado, né? Muito bom. E para finalizar, teve uma outra, o Lê se lembra, tá? O Pablo trabalhou com a gente já, né? Na Everest, na época. E na época que estava fazendo essa integração de um carrinho, né? No App Exchange, para fazer a integração aí com o Salesforce, você poder ter, né? Era muito comum. Quem nunca, né, gente? Escrever um código lá com debug, com log ou com toast, né? Escrevendo qualquer borracha, né? Então, o Pablo, para testar a conexão, a integração do carrinho do App Exchange com o Salesforce, escreveu, né? Funcionou o cachorro, se eu não me engano era isso, né, Thay? Funcionou tá aqui o seu carrinho, cachorro. Tá aqui seu carrinho, cachorro, né? E aí, uma pressão muito grande por causa dos executivos na época, e apresentar isso para o cliente, né? E foi apresentado para os gerentes da consultoria, mas, bem claro, né? Não... Tá muito engraçada essa história. Muito bom. Para os diretores. Para os diretores, né? Aí falou, ó, tá funcionando, mas não mostra para o cliente ainda, pelo amor de Deus, né? Aqui seu carrinho, gerente fez, né? Foi na reunião executiva, não, a gente já tá conseguindo aqui, ó, integrar o App Exchange com o Salesforce, o carrinho a gente consegue fazer até uma simulação, né? Vamos abrir aqui. Hora que abriu lá na tela grandona lá na época 42 polegadas era o alvo, né? Tá aqui seu carrinho, cachorro, para todos os executivos, né? E aí o cliente viu isso. Inclusive, a melhor até agora é essa, cara. Inclusive, Gui, não sei se você lembra, mas depois que ele terminou essa reunião, ele voltou e a gente recebeu um e-mail com caps lock, letra vermelha, negrito e sublinhado, falando que quem fizer qualquer tipo de brincadeira no ambiente iria sofrer as consequências, porque ele mostrou isso para literalmente todos os donos do projeto pela parte do cliente. Foi uma coisa de louco. Inclusive, depois isso aconteceu de novo, só que o mesmo diretor já não era mais o diretor, já tinha passado algum tempo. Não sei se você lembra, Gui, quando a gente estava fazendo as promoções do Black November. Nossa senhora, como não lembrar, E aí um dos desenvolvedores resolveu colocar a foto do Ronaldinho Gaúcho ao invés do símbolo da Telecom. Muito bom, muito bom, muito bom. E por algum motivo se esqueceram de tirar e a gente subiu a imagem do Ronaldinho Gaúcho para o ambiente de produção, e a nossa sorte foi que a gente fazia todos os testes depois que subia para produção de novo antes, porque os deploys eram de madrugada, né? Então a gente testava tudo antes durante a madrugada para de manhã já liberar funcionando. E a nossa sorte foi que a gente viu isso no meio da madrugada, porque senão tinha ido para a foto do Ronaldinho na Black November de 2018 lá no aplicativo. Basicamente, era o aplicativo, e o aplicativo tinha as listas de seleção, os menus, né? Em cima tinha o logo da operadora. E aí tava na época de trocar muito meme no WhatsApp do Ronaldinho Gaúcho, né? Rei do drible e tal.
malandro, não sei o que. A gente falou, vamos ver se não funciona esse negócio. Tiramos o recurso estático com o logo do operador e colocamos o Ronaldinho Gaúcho. Foi pra produção. Pessoal, vocês viram, acho que até publicaram no LinkedIn que a iFood cometeu uma gafe dessa, mandando mensagem para alguns usuários. Vocês chegaram a ver? Não vi. Não vi. Eles mandaram, sabe aquelas mensagens de promoção? Eles mandaram erro, não sei o que lá, tal. Aí depois ela mandou uma logo em seguida corrigindo, né? Vocês também não testaram aí, não? Eu também erro. Tipo, levaram na brincadeira que foi uma jogada de marketing que ficou legal, né? E tem que ser, né? Mas tem pessoas que são sem noção, né? Eu vou contar um caso aqui de um colega que chegou no projeto, ele chegou de empresa, tá? Ele veio de outra empresa para trabalhar com a gente e entrou direto no nosso projeto. Ninguém conhecia, assim, ninguém tinha intimidade nem nada, né? Aí, primeiro almoço, chegamos lá, fomos almoçar, todo mundo, no restaurante, naquele almoço de integração e tal. Aí, todo mundo já se conhecia há algum tempo ali, menos ele, né? E ele chegou já falando assim, não, porque tricolor é tudo viado. Tricolor... Aí... O meu chefe era tricolor, todo mundo ali na mesa, ali tinha metade da mesa era tricolor, tá? Eu não sou tricolor não, tá? Vou logo falando. Mas a metade da mesa era. O cara já conseguiu criar uma inimizade já no primeiro dia, mas sem noção, conversando amarradão. Não, porque tricolor é tudo viado, tudo gosta, não sei o que e tal. Aí o pessoal falou, o cara chega sem noção nenhuma, né? Primeiro dia de empresa, primeiro dia de projeto, já chega já com os 2 pés na porta, né? Então, assim, tem gente sem noção, tá, pessoal? Pode ter certeza. Nesse caso, é melhor mexer em produção do que falar uma asneira dessa, né? Não leve pro lado pessoal. Eu sei que ele, quando falou, foi em relação ao Rio. Eu sei que você é São Paulino, né? Deve ter ficado magoado aí também, né? Tem mais gente nessa sala que é também. Tem. Tá certo. Então, eu também vou contar um caso aqui. Um caso que ocorreu comigo, né? Assim, quando eu atuava como consultor, eu sempre procuro fazer as coisas muito certinho, né? Dicionário de dados, carga. Então, eu tenho essa preocupação. E aí, para mim, um dos pontos que era mais crítico de todo o deploy era, logo assim, o pós-deploy, as cargas, tá? Para mim, é o ponto que muitas vezes as pessoas querem minimizar o negócio, né? Não, faz rápido, não sei o quê. E é onde, às vezes, uma pequena cagadinha pode ferrar todo mundo, né? Então, eu sempre faço com muito cuidado. E as pessoas, às vezes, se irritam um pouco com isso, porque... Eu cheguei a um desses casos, aí o gerente de projeto veio falar comigo e eu falei, não, eu vou levar umas 3 horas aí, ou 4, para fazer essa carga, que em teoria eram cargas pequenas, tá? Mas você tinha que fazer o sanity do negócio direitinho para fazer a carga. Aí falou, pô, mas fulano falou que faz em 30 minutos. Falei, passa para ele fazer, gente. Não tem nenhum problema com isso. Eu levo de 3 a 4 horas. E tem mais. Não quero que fique me perguntando como é que tá, se já está pronto, se não está. Tá? Assim que eu acabar, eu te prometo que eu te falo que eu terminei, tá? Eu fiz no cliente mesmo, estava no cliente. Não é que eu estava fazendo remoto e o cara não tinha essa visibilidade, não, tá? Então me deixa quietinho aqui, não fala comigo, esquece. Inclusive pede as pessoas para não falar comigo, que eu gosto de estar concentrado nessa hora mesmo, sabe? Para evitar erro. Aí, beleza, eu acabei fazendo em umas 2 horas e meia, tá? Fazendo tudo, eu tinha que subir bastante tabela. E o outro rapaz ficou com um outro bloco de cargas para fazer. Resultado disso, ficamos depois 3 semanas fazendo as correções do cara que faz em 30 minutos, entendeu? E as que eu fiz, passou liso, né? Não teve nenhum problema. Então, assim, isso... É para levar para a alma, tá? Faz com calma, mas dá o seu tempo certinho, faz a carga certinho, porque isso dá tanta dor de cabeça depois que é problemático, né? Eu fui até num outro cliente também, que eu dei um treinamento para a pessoa, e aí depois do treinamento ia ter esse processo de carga. Ela, a gente quer ver... Você compartilha a tela com a gente. Eu falei, não, vocês não vão nem conseguir falar comigo. Quando acabar, eu aviso, eu gravo para vocês depois ver como é que é.
Mas tenha certeza, vocês não vão conseguir me contactar nesse momento, sem chance nenhuma de me contactar. É o momento que eu preciso de concentração. Um errozinho aqui, a gente vai passar um tempão até descobrir o que é. E eu faço isso assim como um mantra, entendeu? Eu não faço carga há muito tempo, né? Eu fiz recente num outro projeto lá, mas eu fui de apoio. Mas eu sempre peço para as pessoas terem esse cuidado. Assim, não, tem coisas que não dá para você querer acelerar, tá? Então, levem isso para a alma aí que acontece. Shit happens, né? Acontece mesmo. Tava lembrando aqui, ô tia, só para antes de você continuar, ô Udi, quando você tava falando que você conhece uns caras aí, que são os europeus que saem na hora, a gente, especificamente, a gente não tem muita moral para falar disso, porque durante os 8 meses que eu fiquei aí, quarta-feira, às 6 horas da tarde... meu amigo, não descia um sangue ninguém. britânico em mim. Era o dia Era do nosso religioso. futebol... Era o dia do futebolzinho, não existia nenhum problema em produção. Eu ficava com o Bruninho assim, onde tá o Woody, cara? Onde tá o Woody? Aí a gente olhava a agenda dele, aí tá numa reunião com a diretoria. Falei, puta, o Woody vai atrasar hoje. Dava 5 minutos, ele descia, aí, bora. Que saudade. O Woody nunca atrasou uma reunião. Todo mundo tem um pouco de europeu no sangue, cara. Isso aí é fato. Todo mundo tem um pouco de europeu no sangue. Sem dúvida. Bom, mas vocês estão gostando aí do papo? Pessoal, não sai daí. Hoje, o episódio ele é um pouco maior, a gente vai quebrar ele, tá? A gente vai deixar o link do próximo bloco aqui para vocês continuarem ouvindo lá, tá? Fica com a gente aí que vai vir muito mais causos interessantes aí para vocês levarem para o coração. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Voltamos aqui em mais um bloco. Se você não ouviu o bloco anterior, para tudo, clica lá no link desse outro episódio, pois tem muita coisa bacana lá na parte 1, tá? Inclusive o contexto dessa conversa aqui. E vamos dar uma embaralhada aqui, na ordem aqui, né? E vamos começar agora aí uma nova sequência aí de histórias, tá? E para começar essa sequência aí, vou pedir a Lê aí para contar mais um caso para a gente aí, alguma bizarrice aí que acabou acontecendo aí nessas entrevistas aí da vida aí. Beleza, Thiago. Eu vou contar aqui agora alguns testes, né? Às vezes os candidatos nos testam, né? E aí eu estava com uma vaga extremamente desafiadora, e aí de Salesforce, aí com SLA extremamente no laço, né? E aí achei um candidato bom, aderente, tal, assim, tecnicamente. Fiz a abordagem, né? E ele topou fazer o bate-papo. E aí eu falei, puxa, que legal, o cara tá redondo, assim, tipo, acho que se a conversa for bacana, se a gente alinhar ali uma conversa bacana, acho que a gente vai conseguir prosseguir. E aí a gente conversando, apresentei sobre a vaga, tal, falei sobre a empresa, o cliente, tudo, desafios, né, técnicos, e esperava daquela cadeira, né? E aí o profissional, ao final, né, de toda aquela intro que eu fiz, né, ele falou, beleza, Alessandra, legal, é bacana, vaga legal, mas eu não vou prosseguir na entrevista. Na verdade, eu estava testando. Falei, oi, como assim? Eu estava testando para saber como é que estava o mercado, entende? E, assim... e aí aproveitar também, perguntar a você, assim, como é que está o meu perfil, se está bacana, se eu preciso mudar alguma coisa. Eu falei, sim, claro, você queria uma mentoria. É um headhunter pessoal para ele, né? Um mentor aí para... sim. Ele queria exclusividade, né? Eu falei, então, bacana. Então, vamos aproveitar o momento, já que a gente está aqui, né, conversando, e a gente vai... Falei, primeiro, certamente que se eu te encontrei, né, se eu fiz um hunting ali com algumas
buscando algumas competências e te achei, né? Então, eu acredito que sim, você está no caminho certo, né? As informações que você colocou lá no seu perfil, e aí no caso era o LinkedIn naquele momento, elas estão ok, então por isso eu te encontrei. Mas aí a gente pode usar, inclusive, esse momento aqui, né, para outros fins, né? Networking, aí você aproveita um pouco de mim, aproveita um pouco de você, então a gente vai... Ele, não, claro, então assim, foi assim, a lógico que a forma não foi legal, né, porque ele poderia ter abordado de outra forma, né, e não uma espécie de entrevista, porque eu estava ali muito no desespero para achar um candidato, eu acreditava que ele seria o candidato ideal, né, o match, mas, enfim, era outra finalidade. Mas acabou, assim, que foi bem bacana, porque, assim, eu também entendi, assim, do outro lado, que ele precisava de algum tipo de auxílio, de mentoria. Aí ele acabou trazendo algumas situações e até posicionamento dentro da própria empresa, sobre novas oportunidades, desafios que ele estava enfrentando e tudo mais. E aí também, da outra parte, ele acabou me ajudando também em algumas dúvidas que eu tinha, inclusive técnicas em relação a Salesforce, algumas ferramentas, alguns lugares para abordar candidatos. Me indicou alguns outros candidatos, inclusive alguns dos candidatos que ele me indicou, um deles foi aprovado. Então, eu acho que é sempre tirar bons aprendizados, né, e fazer do limão a limonada, né? Então, a gente não perdeu a viagem, né? Nem eu, nem ele. Então, mas foi um caso engraçado, porque na hora eu passei raiva, né? Imagina a raiva que eu passei. Falei, putz, eu estava aqui com a vaga que, puxa, querendo fechar e, tipo, eu acreditava que era o candidato ideal, que ia fechar essa vaga, mas, né, por outro lado, a gente acabou aproveitando para estreitar outros laços, então foi bem bacana. Falei, acho bem interessante, obviamente, né? Tem até um episódio lá no canal, isso acabou depois sendo estendido no Fala Guilherme, né? Quando de fato mudar de emprego, e eu acabo comentando, procure certamente uma oportunidade quando você de fato está interessado em mudar, né? E já percorreu um caminho bem anterior aí em relação ao seu atual trabalho, né? Em relação a perspectivas, evolução, crescimento e tudo mais. Mas eu achei interessante que ele, de fato, foi bem sincero, né? Porque tem muitas pessoas que acabam fazendo o processo seletivo para servir de muleta para poder fazer contraproposta, contra-oferta na empresa que está trabalhando. Isso nunca é legal, né? Pelo menos ele foi sincero e não chegou nessa etapa, acredito eu, né? Acabou expondo para você e acabou tendo ali até uma troca de ideias, como você comentou. Sim, é por isso que acho que a conversa, a partir daquela situação que ele expôs, foi positiva, né? Então, acabou que virou realmente um bate-papo ali, então foi bem positivo, tanto para mim quanto para ele. Mas, de fato, não é interessante que o candidato use propostas, né? E é uma realidade muito comum, infelizmente, a gente tem falado muito sobre isso. Na outra entrevista eu falei sobre isso e assim, toda oportunidade que eu tenho de expor sobre esse assunto, eu trago, porque realmente é algo muito desagradável, né? Inclusive, eu tenho incisivamente trazido isso em entrevistas, dizer, olha, tudo bem, a gente pode prosseguir, porque depois que o cliente te mandar a carta-proposta, não é interessante você declinar e dizer que recebeu uma outra proposta, né? Então, veja se realmente faz sentido para você. Se não fizer, tudo bem, a gente encerra aqui e aí eu volto para o cliente e dou o feedback, não tem problema. Mas aí pelo menos a gente não avança no processo, né? E aí que você tem uma porta aberta para quando você quiser voltar, não tem problema. A gente tem um banco de candidatos onde a gente alimenta todas as informações de todos os candidatos que passaram pela gente. Então, fica ali um histórico, né? Então, deixe sempre a porta aberta, né? Entra pela frente, sai pela frente também, que dá certo. É isso aí mesmo, isso acontece e acontece muito, né? Hoje em dia, eu também acabei fazendo algumas entrevistas para contratação e você vê muito disso, pessoas que às vezes estão ali, mas estão, assim, não estão realmente... Você sabe que ela já não tem interesse de ir à frente, mas ela foi lá, ocupou teu tempo, que também não é só o tempo dele, é o tempo
de quem está ali entrevistando, que é escasso, que poderia estar fazendo um outro candidato interessado, né? E é complicado, sim. O mercado, isso é um mercado no geral, né? Ele tem esse complicador, né? E quando você, o problema é quando você está falando de Salesforce, hoje ainda é tão pequeno o mercado que você acaba, muitas vezes ele passa por isso e mais à frente você acaba alguém convidando ele de novo para participar de um processo seletivo, porque não tem tanta gente assim, né? Ainda já tem mais do que antigamente, mas ainda é pequeno esse mercado, né? Então, acaba voltando naqueles mesmos profissionais, às vezes, porque precisa de gente com experiência, né? E são situações complicadas, né? Isso falando do negócio do mercado pequeno, aconteceu comigo recentemente, para vocês verem como é realmente pequeno. Eu comecei com estagiário junto com uma amiga minha, que agora vive em Londres. Né? Ano passado eu estava num projeto aqui na Espanha, só que o projeto é para o Japão. Então, eu entreguei esse projeto e saí né, da empresa e tudo mais. Entreguei o projeto e acabou. Eis que em março desse ano, ela me liga. Lê, tudo bem? Tudo. Então, tô com um projeto aqui, tô lendo uma especificação de arquitetura aqui, sua. Aí eu falei, não acredito. Ela falou, eu vou implementar o projeto agora Eles vão refazer o projeto que tem na Espanha, com base na arquitetura que eu fiz para o Japão, e contrataram ela que está em Londres. Então, assim, gente, é um ovo. É um ovo. Não tem como. Todo mundo, uma hora se conhece, se tromba. E na hora que ela me falou isso, ela falou, posso te perguntar umas coisas de field service, não sei o quê. Eu falei, caraca, pode, vamos lá, não sei o quê. E trocamos ideia, tal, não sei o quê. Assim, ela começou comigo no Brasil, saiu, o projeto era do Japão, rodou, enfim. Gente, é um ovinho muito pequeno. E outra coisa, Lê, se você não conhece a pessoa diretamente, provavelmente você vai ter contatos em comum que vão remeter a essas outras pessoas. Não tem como. O ecossistema, por mais que ele vem crescendo cada dia mais, principalmente falando de Brasil agora, que está um boom mesmo e tem uma perspectiva muito grande ainda, não só Brasil a mundo, mas quando você começa a falar com um profissional, certamente todo mundo aqui deve ter um amigo em comum que a gente não sabe, mas trabalha com Salesforce ou trabalha com uma profissão relacionada que a gente vai conseguir ter assunto para trocar ideia, né? Se você estiver conectado com alguém da Salesforce mesmo, tipo o Conato da vida, um Gabriel Guilherme, a galera ali, você conhece todos os desenvolvedores Salesforce do mundo. Eles estão conectados a você. Exatamente. Verdade. Além do que, a gente também conversa entre si, né? Os próprios tech recruiters. Então, às vezes eu tenho um candidato que não evoluiu em algum processo, vaga cancelada, aí a gente acaba compartilhando, né? É lógico, com o consentimento do candidato. Então, eu pergunto, olha, eu falo, dou feedback, o processo foi encerrado, cancelado, enfim, que seja, ou você não foi aprovado, né? Posso compartilhar o seu perfil com outro profissional, se ainda está em busca de novos desafios, e aí, se o profissional der ok, aí a gente acaba ajudando aí também nesse sentido, ajuda o colega e ajuda também o profissional que está querendo novos desafios, né? E aí, nesse sentido, aí isso acontece de forma muito corriqueira, né, entre a gente. Então, pode ser que em algum momento alguém fala, olha, estou com um profissional X aqui, vocês já entrevistaram? E acontece mesmo, né, meio que uma referência interna, né? Vocês já entrevistaram? E o que vocês acharam? Já entrevistei, foi assim, foi assim. Então, um bate-papo interno, né? O que também vocês devem fazer das empresas, né? E aí, me fala um pouquinho sobre a experiência com aquela empresa. Foi legal, não tive uma experiência positiva, aconteceu isso que foi desagradável. Então, rola mesmo, assim, né, as indicações internas, né, e as percepções também de outras pessoas da área. Verdade. E é muito legal que você falou que hoje, inclusive, hoje ainda tem uma recrutadora que ela conversa comigo até hoje para pedir indicação, e o primeiro contato que eu tive com ela foi em 2016, eu acho, e até hoje ela me liga, às vezes ela me manda mensagem no LinkedIn e fala, e aí, tudo bem? Tô com uma vaga assim, 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 você conhece alguém para indicar? E aí você acaba indicando uma pessoa, e o mercado começa a rodar e rodar e rodar, e é super legal, porque você começa a ver que todo mundo se conhece de alguma maneira, ou todo mundo tem algum amigo em comum. E aí já pode virar meu amigo, então, Ryan. Puxa, eu consegui.
Eu tenho bastante contato com algumas pessoas aí com quem eu já trabalhei, e conforme vai passando o tempo, as pessoas vão buscando novas oportunidades e elas acabam, pô, tô querendo mudar de empresa, como já foi assim, quando eu fui para Deloitte, antes de ir para Deloitte, eu conversei bastante com o pessoal que já estava na Deloitte. Então é bem importante a gente ter essa ciência de que o mundo do Salesforce é muito pequeno. É tão pequeno que às vezes até o RH da sua própria empresa te liga para procurar se você quer trabalhar para eles. Isso Oh, meu aconteceu Deus, tem que tomar algumas cuidado vezes já com isso. comigo. Já aconteceu, já Tem que aconteceu. tomar cuidado com isso, se a vaga não for sua, né? A gente tem que fomentar o trailhead, a capacitação, novos profissionais, que daqui a pouco vão estar ligando para ti, Tayan. Aí você vai falar, rapaz, o cara se aposentou já. Aquele dali já foi. Esse aqui não, esse Não, cara esse aqui aí teve já 2 acabou, filhos, é. parou, já é. Rapaz, você sabia que ele não está mais vivo? Infelizmente o cara já não... Então, assim, tem que renovar, né? Esse aqui foi corrompido pelo início dos estudos, está fazendo mestrado, doutorado, ele não está mais Então, trabalhando. é isso. Fazer um exposed aqui do Tayan. Esse exposed, Tay, de uma conversa nossa, voltando da Everest. Não sei se você já contou essa, mas a gente voltando da Everest no trem. Os dois, cansado, morto. O Tay era estagiário na época. Não lembro quem que era. É verdade, não, nunca contei. Você era estagiário. É. E ele me comentando, Lesão, como é que eu faço? Quero virar arquiteto, tal, carreira, não sei o quê, blá, blá, blá. Quero crescer. E aí ele falou, como é que você virou arquiteto, tal? Aí eu comentando com ele, tal, a gente trocando ideia no trem, sabe? Aquele papo, voltando para casa. E aí eu falei assim, mas Thay, o que eu quero mesmo agora é trabalhar fora. Aí ele falou, puta, Lesão, pode crer, cara, a gente precisava trabalhar fora. E não sei o que. Não sei quantos anos se passaram desde aquela conversa no trem, Thay. Mas tamo aí. Foi uns 5, 6 anos, eu acho, né? Uns 5, 6 anos. E em fevereiro a gente se encontrou aqui na Europa e a gente falou justamente sobre isso, né, mano? Foi muito a gente tava da hora, tomando cara. uma breja num pub na Finlândia. E aí Na a gente lembrou dessa Finlândia, história e falou, sobre mano, isso, lembra daquele dia no trem? E o mundo é pequeno mesmo. mesmo, né? Eu tava uma vez voltando trabalhei 2 anos fora aí, né? Indo e voltando do Brasil. Aí um belo dia eu tô voltando da Suíça fazendo uma pausa na França ali, né? Fazendo uma conexão ali na França. Aí nisso que eu tô na fila, assim, eu olho e meu antigo chefe aqui e tal, começando a voltar. Sentamos assim, eu sentei numa cadeira, tinha uma pessoa no meio e ele na outra, assim, falei, caraca, que mundo pequeno, cara. A gente aí começamos a trocar ideia, né, e tal. Hoje estamos trabalhando junto de novo, tá vendo? Então, o mundo é pequeno pra caramba, né? E a gente às vezes se acha assim, não, pô, tô na Europa, ninguém vai me achar aqui, e do nada tu encontra um conhecido. É fantástico, né? Você vê assim, todo mundo trabalhando seu esforço e acaba se esbarrando em algum momento aí. É muito legal antes da gente ter o lockdown e a quarentena, tudo no começo de fevereiro. O projeto que eu estou trabalhando atualmente é um projeto que ele é na Noruega, né? Então eu tinha que me deslocar para a Noruega frequentemente lá. E em uma dessas viagens, no aeroporto da Noruega, eu encontrei o Gui. Eu não sei se você lembra do Andrea, que era o... Com certeza, lembro, sim. Eu encontrei ele no aeroporto lá, que ele estava lá fazendo uma consultoria para instalar B2B em um cliente na Noruega lá. E isso legal, é muito legal, cara. É muito legal você olhar para a pessoa e falar assim, caramba, olha onde a gente foi se encontrar, cara. A gente só conversava por Skype e tudo mais, e hoje a gente está aqui no aeroporto na Noruega, em uma situação completamente inesperada e fazendo essa troca, né? Esse networking. É bem legal. Que legal. Que bacana. Gui, conta mais um caso aí pra gente. Cara, deixa eu... Você pegou tipo desprevenido, tipo, pra ser sincero. Aqui quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Vai, vamos lá. Pensei num caso, é um exemplo bem típico que eu vejo muitos consultores enfrentando esse tipo de dificuldade também. Basicamente, na minha última experiência, ninguém tinha acesso ao ambiente de produção, só pessoas chaves, né? Isso, se você for pegar pela lógica, é o que de fato deveria acontecer, né?
Mas eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, né? Quando você trabalha em grandes equipes, por exemplo, tem uma grande seguradora aqui em São Paulo que tem uma galera que já trabalhou com a gente, tá? E Lê, ex-galera Everest que está numa outra empresa de consultoria hoje, os caras foram direcionados para trabalhar especificamente numa vertente mais de suporte. Então, primeiro eles vão fazer a faxina de casa que a consultoria anterior deixou uma bagunça lá, e aí para depois, no próximo ano, com a aquisição, com a fusão de duas grandes seguradoras, eles vão começar um rollout novo, aí visando o roadmap, nova estratégia e tudo mais. E os caras estão tendo que fazer troubleshooting, eles não têm acesso nem no ambiente de UAT para poder reproduzir o cenário de erro hoje. Eles só têm um acesso limitado ao ambiente de dev. Quando eles têm que desenvolver alguma coisa corretiva, eles criam uma Scratch Org para poder fazer esse dev, mas é totalmente blinded, os caras não conseguem ter acesso, e muitas vezes para eles fazerem o papel de troubleshooting, eles não conseguem ter acesso diretamente à área de negócio, até mesmo para pedir, então tem sempre um intermediador que está complicando o acesso ali. E eles me externalizaram isso, e isso aconteceu inclusive na empresa anterior que eu trabalhei, num projeto global também, que abria um incidente com alta severidade, com SLA correndo, né? Eu não era de suporte, mas por estar cross em diversas frentes ali especificamente, e responder especificamente por uma frente, isso caía diretamente em mim ou qualquer outra pessoa de outro time. Eu era de Service Cloud, tinha o cara de Sales, tinha o cara de Community e tudo mais. E aí você ia entender o problema de fato, cara, não tinha evidência, não tinha detalhamento do problema, você tentava ter o drill down daquilo que estava acontecendo, cara, era uma jornada sem fim. E isso está acontecendo aqui no Brasil. Então fica a dica, galera. Acho que vale a pena, sim, você ter um cenário mais restritivo, até por segurança de dados, muitas vezes, mas um cenário assim, vamos falar, gente, problema tem em todo projeto, né? Débito técnico tem em tudo quanto é projeto, não tem Jura? cenário... né, Tchê? Não tem cenário perfeito, né? Mas se também as empresas não viabilizarem, né, o mínimo de que quer que seja de um processo orgânico, que você provenha evidência, que você dê condições ao seu developer trabalhar, cara, pensa o quanto de tempo você está onerando uma pessoa para ir atrás de uma informação que ela poderia ter na mão para te resolver um problema muito mais rápido, né? Então eu vejo a galera chorando aqui num grupo aqui e, cara, é totalmente consentido, sabe? Ok, tem que ter um problema, né? Precisa de um acesso específico, não consegue reproduzir na Scratch.org, não consegue reproduzir em Dev, não tem acesso ao AT. Vamos viabilizar um ambiente, nem que seja com um tech lead, né? Supervisionando para poder o cara tentar reproduzir esse cenário ou trazer o usuário de business mais fácil para o cara poder também. Não existe mágica, né, gente? Tem cenário que às vezes acontece para o amigo, não acontece para o outro, é um cenário intermitente. Não tem como você resolver se você não saber de fato, né? Começa entendendo o problema para poder resolver. Então é um desabafo, eu já enfrentei isso. Galera no Brasil está enfrentando isso daqui também. Então, se você é cliente aí do outro lado, vamos pensar num processo mais bonitinho, né, para fazer a roda girar, né? Não adianta a gente só cobrar o amiguinho aí do outro lado que, ok, precisamos de uma solução mais rápida para os nossos problemas, e se você não tiver um processo que está ajudando as pessoas a resolver, não vai andar, né? Essa é a real, né? Verdade. Eu queria até aproveitar aqui e contar um caso aqui também, que foi de um cenário. Eu trabalhei algum tempo fazendo como advisor, né? Normalmente entra ali mais para a parte de arquitetura do Salesforce, modelagem, né? E essas coisas assim. Mas como eu peguei desde o começo ali a parte do método ágil, tá? Hoje em dia a gente só tem projeto ágil, né? Mas lá no começo do Salesforce, a maioria dos projetos era um waterfall. Então eu peguei alguns projetos, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns clientes com o método ágil, e aí eu fui para um cliente, para um projeto em que os recursos chegaram de fora da empresa, né? Todo mundo time novo e tal, e eu ia uma semana por mês, que era o tempo da sprint, né? A sprint era de mês, então eu ia uma semana para ali no fim e no começo pegando essa cadência ali, do final da sprint e o começo da outra, né? Para justamente dar as dicas, revisar a arquitetura e tudo mais.
Mas como ágil era muito novo, né, então eu também ajudava nessa parte, né, do método, da história e tal, porque eu já tinha feito treinamento oficial de ágil e já tinha trabalhado em alguns projetos que eram ágil também. Aí eu cheguei lá, aí o pessoal, né, traz aquela bagagem, né? Ah, não, isso aqui eu entrego vou entregar 20 histórias de 19. Acho que o número mágico era 19. Vou entregar 19 histórias nessa sprint, sprint 0, hein? Entregar 19 histórias na sprint 0. Eu falei, pessoal, não vai, gente. Vocês não vão entregar, e não é por mal, entendeu? Assim, vocês não vão entregar, vocês vão entregar, quiçá, 3 ou 4 histórias dessa aí. Ela falou, não, mas isso aqui eu faço em 2 horas. Eu falei, mas é você quem vai fazer? Você tem que levar isso em consideração. Você está considerando tempo de deploy, nível de senioridade, né? O time do cliente, né? Se está engajado, se já está pronto, as dependências e tudo mais. Não, mas isso aqui eu faço e tal, você vai ver. Aí tá bom, passou o mês, né? Eu voltei, cheguei lá, e aí, quantas histórias entregaram? Entregaram 3 histórias. 3. Aí eu falei, não, vocês estão me zoando, né? Vocês não falaram que ia entregar. Não, a gente já ajustou aqui, agora entendemos a dinâmica que você tinha falado pra gente, na próxima a gente vai acertar e tal. Eu falei, tá vendo? Você começar a rodar ágil, você não quebrar pelo menos as 3 primeiras sprints, você Né? tá fazendo alguma coisa errada, cara. Tá fazendo você alguma vai coisa quebrar. Então já vai sabendo, velho. É isso aí, exatamente. Então, assim, e às vezes como você não está todo dia ali, né? Muitas vezes o advisor faz esse papel, ele não está todo dia no projeto. Muitas vezes as pessoas que estão no projeto desdenham, né? Ah, não, isso aí não, eu conheço a minha capacidade e tal. E aí, quando as coisas realmente acontecem, aí vê que não é bem assim, entendeu? Aí entra aquela... Por sorte, dali para frente, o time realmente engajou, começou a ouvir, revisitaram a questão dos pontos, né? Como é que se calcula o ponto e tudo mais. E dali para frente foi um sucesso o projeto. Foi muito, muito bom. Bom, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui. Segura aí que a gente vai voltar com mais histórias aí para vocês, hein? Segura aí. Pessoal, voltando aqui e para a gente aproveitar esse bloco final aqui, o Woody vai contar mais uma história aí para gente. Manda lá, Beleza, Woody. galera. Pô, só história boa, hein? A galera tá afiada aí, muitos causos, muita experiência, muito legal. Vou contar um aqui que a gente passou por aqui também, tem um fundo de aprendizado também, que a gente conseguiu tirar. A gente nunca implanta o Salesforce, um CRM que vai abranger apenas uma área, né? Então, assim, por mais pequena que a empresa seja, enfim, independente da nuvem que você está implantando, ela vai precisar de mais área ali no circuito, vai ter mais envolvimento de mais pessoas e tal. Então, é muito importante que a gente pegou isso e falou assim, cara, então qual vai ser o nosso padrão, né? Então, qual é a governança que a gente vai estabelecer? A gente entendeu como é que funcionava o nosso dia a dia e falou assim, bicho, então vamos até aproveitar os objetos standard que estão aqui e vamos botar uma nomenclatura que seja mais fácil da galera interpretar, porque já faz parte do contexto do dia a dia deles e tal. Então, a gente botou um alias ali para o nome do case, botou outras coisas ali para as partes das tarefas, enfim, para ficar numa nomenclatura mais, digamos assim, familiar, né, para todo mundo que fosse mexer. Fizemos a primeira implantação, beleza. Começamos a segunda, outra linha de negócio. E aí, na segunda, o pessoal falou assim, mas isso aí não vai funcionar aqui, não. Aí a gente falou assim, mas por quê? Não, porque assim, a gente tem uma parada que funciona assim, assado e tal, e no final era o caso, né? Só que o caso, para uma área, chamava de solicitação, para outra chamava um outro nome, para outra chamava uma requisição. E a gente falava assim, não, mas é a mesma coisa, pessoal. Aí falava assim, não, mas isso aí não vai funcionar aqui. Eu falei, bicho, vamos fazer um exemplo aqui, né? Aí fizemos lá, porra, deu certo, legal. Aí a gente foi, implantou, terminamos e tal, mas a gente teve que ser firme, né? Aí vamos implantar agora a próxima área. Chegando na próxima área, a gente falou, olha, a gente já fez isso aqui, o nosso padrão é esse, a gente tem essa estrutura aqui que a gente está seguindo aqui, a gente tem que obedecer isso. Não, mas você fez aquelas duas, a gente é muito mais complexo. E aí aqui na gente aqui, vocês não vão conseguir implantar isso aí não. Ou vocês criam uma parada assim, aí a gente falou, então como é? Assim, 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 assim. Como é que é isso?
case. Então, beleza, pessoal. Então, assim, olha só, para vocês aqui, isso aqui vai ser assim, abre um pouquinho a cabeça, vamos esquecer aqui essa história que a gente tem, isso daqui é isso daqui, e vamos lá. E aí a gente continuou, implantamos bem, tá? A gente fez 7 rollouts, né? Lá dentro das áreas da gente lá, sendo que cada uma, no final das contas, era só a ótica, que cada um observava a situação, mas a gente conseguiu trazer para dentro do padrão que a gente tinha desenhado antes, a gente tinha envolvido toda a galera que conhecia cada uma das áreas, para mapear isso e a gente conseguir, no final, ter um padrão único. Então, todos eles vieram com a desculpa de que aquilo não ia funcionar, todos vieram falando que o deles era mais complexo, que o processo deles tinha mais etapas, era mais difícil de fazer, que o outro é totalmente diferente, mas no cerne da parada era uma coisa só. Então, isso nos garantiu que a gente tem uma ferramenta realmente corporativa, que a gente consiga fazer uma melhoria para que todos bebam daquela fonte depois. Então, assim, é importante a gente conseguir ter essa visão do todo, né? Quem for implantar um projeto Salesforce conseguir olhar para o zoom out ali e ver como é que a empresa, de repente, funciona. Cada um tem suas especificidades. A gente precisou criar campo para eles, a gente precisou, de repente, customizar algum objeto. Isso é normal, não é problema, mas a gente tem que ter um padrão ali. E aí, isso também serviu para a parte da arquitetura. Quando a gente chega com a ferramenta pronta, né? E aí, acho que vocês podem até comentar, acho talvez mais essa parte ali, mas a gente chegou com a ferramenta pronta e ela já é muito robusta, né? Ela tem muitos já objetos padrões, ela já entrega muita coisa pronta de fábrica, né? Digamos assim. E quando a gente colocou aquilo para rodar, com aquelas necessidades que vem, faz mais isso aqui, faz mais isso aqui, faz mais isso aqui. Se você não tiver também uma governança técnica ali para estabelecer como é que você vai... Quando você for criar alguma classe, onde é que você vai colocar, qual é a arquitetura que você vai ter de desenvolvimento daqui e dali, vai automatizar de alguma forma, qual a sua esteira de entrega, né, que você vai ter. Se isso não for claro, cara, você começa a fazer puxadinho, depois você tem aquela linda coxa de retalhos ali que vai acontecer, né? Então, a gente também teve um aprendizado disso, as primeiras rollouts da gente foi meio que nisso, a gente teve que depois fazer um refactor ali, obedecendo um padrão arquitetural para tudo isso, e hoje a gente já comenta isso tudo e dá risada do que a gente tinha um sistema antigo legado, que a gente substituiu pelo Salesforce, que teve uma hora que me preocupou muito, que foi quando a gente falou assim, um dos arquitetos do nosso time falou assim, cara, o Salesforce está virando o novo sistema antigo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, então para tudo aí e vamos organizar a casa, porque, cara, a gente não vai investir esse tempo todo, esse dinheiro todo, essas questões todas aqui para fazer só uma versão reformulada daquilo, né? Então a gente aprendeu muito com isso, então é a importância de você ter um padrão, tanto para a parte de desenvolvimento quanto para a parte de processo e negócio. E aí, cara, beleza, bota a nomenclatura que for preciso para cada um, explica dentro do contexto de cada um, mas a ferramenta, ela funciona, ela tem que funcionar de uma maneira mais corporativa, mais cross ali para todo mundo. Sem dúvida, Woody. Isso aí é importantíssimo e é um dos problemas que até a gente com consultoria encontra aí, né? Muito cliente que acaba tentando reconstruir o sistema velho, não quer, né? Não, meu negócio é diferente. Eu tive alguns clientes que falaram isso, assim, não, meu negócio é diferente. É o mesmo negócio do outro cliente ali que a gente tem, é o mesmo, Exato. Não precisava nada. Mas ele, não, meu negócio é diferente. Falei, cara, assim, são os mesmos objetos, o cerne é o mesmo, a gente entende que você tem que customizar aqui uma coisinha ou outra, mas por que não fazer como o mercado faz que funciona, né? E aí, muitas vezes, o cliente é resistente e às vezes a gente tem que ser... Quando tem essa abertura, até sendo um pouco mais dura, ele entende, né? Exato. Mas tem cliente que nem você sendo duro, ele bate pé e diz não é assim, aí ele vai para o mundo da customização, cria essa coxa de retalho aí que você acabou de falar, e quando ele vai ver, ele está preso de novo, né, dentro de pegadinhas que ele mesmo criou para ele. Tiveram vários que falaram assim, mas cadê o campo tal? Aí eu falei, então, aquele campo tal servia para quê? Não, mas eu botava aqui dali, então, mas o que você precisa dele? Está automatizado agora, você não precisa mais daquele campo tal. Rapaz, não é funcional não. Quando a auditoria vem aqui, ela vai querer o campo tal lá, eu não vou conseguir mostrar. Eu falei, rapaz, se acalme, respire, né? Então, tá alinhado, tá alinhado com a auditoria, tá alinhado, tranquilo. Tá tudo certo, pessoal, tá certo. Vamos lá que vai dar certo, né? Então tem que ter um pouco disso, e tem que ser firme, tem que, como você falou, tem que bater o pé ali. Tem um jogo de cintura, é lógico, vai ter coisas mais complicadas e fáceis ali de você conseguir defender e vender, né? Mas tem que ter, cara, senão você se perde no meio do caminho. Verdade. E aí que o PO é extremamente importante nessas horas, né? Então, tem que fazer valer o crachá ali, né? Dar umas carteiradas de vez em quando. De vez em quando tem, né? Verdade. Débora, você tem uma história aí para contar pra gente?
Vou fechar, então, com uma história do comecinho da minha carreira, bem comecinho, ainda era estagiária. E eu trabalho com marketing cloud já tem uns anos, mas eu não tenho background de TI. Eu vim do marketing mesmo, tenho bacharel em marketing. E bem, quando eu entrei na empresa, tinha uma analista que cuidava de mim, e aí eu entrei falando, não vou aprender SQL não serve para nada, eu não preciso saber nada técnico, eu vou me virar com o que eu tenho, com o que eu sei, que é marketing digital. E aí, acho que 2 semanas, chegou uma jornada para mim fazer. E aí eu aprendi a minha primeira lição, porque para fazer uma jornada eu ia precisar do SQL. E eu tive que ralar para conseguir. Mas primeira lição, que a analista que depois acabou virando minha ex-chefe, falou, não gosto de ir para cima, porque o mundo dá voltas. Precisei do SQL, quebrei minha cara e tive que pedir ajuda. Então, primeira lição ali de cara. Implementei a jornada pela primeira vez, eu nunca tinha tido contato com o cliente, né? Estagiária mesmo, começo de carreira. O cliente voltou àquela jornada umas 15 vezes. As 15 vezes eu refiz, e as 15 vezes cada jornada era uma jornada diferente. Então, é muito importante que você documente a jornada com o cliente e acompanhe do começo ao fim. Não deixe ele criar sozinho. Acompanha para você ter certeza do que você vai implementar. Porque a gente gastou 1 mês, no final a gente não ativou a jornada porque não cumpria as regras da empresa. E eu fiquei, acho que 1 mês fazendo a jornada, aprendi SQL no final das contas, mas joguei meu tempo fora, a gente jogou horas fora e não saiu com nada do projeto. Tem sempre o lado positivo, né, do negócio, mas às vezes é na porrada, né? Não tem jeito, né? Mas eu falo, a gente fica bom, né? É igual espada, né? A espada, como é que ela é feita, né? Ali no meio do fogo e debaixo de muita porrada, mas quando ela sai afiadinha, né? Então, é assim. Só que, até uma outra dica, por favor, vocês aí que estão em cliente, consultoria, não importa. Trate bem seus devs, tá? Vocês não sabem do que eles são capazes, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Trate bem, leve ele, ó, paga o HH dele, paga a cervejinha dele. Agora tá na pandemia, é complicado, mas traz ele para perto de vocês que vocês vão ver o quanto vocês vão ganhar. Continua funcionando, né, tio? Mande um pack, cara. Mande um pack para casa dele de cervejinha, você não vai se arrepender, meu amigo. Não vai, eles ficam parceiraços. Tem, assim, várias vezes, eu lembro que eu estava no cliente, né, e o projeto já era grande, vários desenvolvedores, vários consultores, e aí tinha um desenvolvedor que ficava lá com a gente presencial, o restante na fábrica, e o pessoal meio que desdenhava dele, né? Porque ele era meio assim introvertido. Eu falei, não usou ele não, que vocês vão precisar dele, hein? Olha o que eu tô falando. Até o fim do projeto vai estar todo mundo devendo chopp, almoço para ele, hein? Aí quando passou assim uns 6 meses depois, que estava já acabando o projeto, a pessoa, pô, bem que você falou, hein, Thiago? Realmente, aí o desenvolvedor passou a ser o cara ali do negócio, né? Salvou a vida de todo mundo ali em vários momentos. Eu falei, tá vendo, pessoal? Vocês têm que tomar mais cuidado aí. E eu já fui salvo várias vezes, assim, não tem dúvida. Somente aí, quem tem a versão a front-end aí, ó, os caras quebram pra caramba o galho. Não pode esquecer disso. Você tem mais alguma história pra gente aí? Lê. Eu tenho várias. Aproveitando um pouquinho dessa do UD aí, o projeto que eu fiz aqui, né, na Espanha, né? Cara, foi justamente isso. A empresa começou a rodar, nasceu com o Salesforce, né? Ela foi concebida já com o Salesforce. E o Salesforce era o core dela. Então, é uma empresa pequena para média, só que mesmo sendo pequena para média, tem seus 1.000 clientes por aí, vai. Mais de 40 mil clientes ela atende. E ela foi concebida assim, de uma maneira muito rápida, né? Vamos, somos pequenos, precisamos ser mais rápidos que os nossos concorrentes que são grandes. Então, era tudo isso, era vai aqui, agora, preciso disso para agora, preciso disso para agora. E aí eu cheguei com a missão de tentar fazer o assentamento da parada, né? Porque o negócio foi, Leandro, a gente precisa ver tudo que a gente tem implementado e refactorar e fazer uma versão 2. Né? Por quê? Foi na correria, não planejaram. Tá errado? Não vou falar que tá errado, porque para eles funcionou por 3 anos. Eles chegaram aonde eles chegaram a ter essa quantidade de clientes porque eles estavam fazendo daquele jeito, estavam fazendo do jeito rápido, né? Mas chegou num ponto que eles falaram, gente, não dá.
se eu estou aqui e eu tenho isso que eu tenho aqui agora, tinha a CPQ para um lado, aí comunidade para o outro, e para colocar um produto novo, tinha que mexer em trocentas linhas de código. Eu cheguei e fui fazer um deploy para botar uma classezinha ali para calcular um desconto diferente. Eu tive que chegar para Salesforce e pedir, por favor, você poderia adicionar mais linhas de código no meu entorno? Nossa Senhora. Porque eles já tinham acabado o limite de limite. caracteres de código. Ou seja, Nossa. tinha 6 milhões de caracteres de código, a gente teve que aumentar para 10 milhões. Nossa, mano. E eu lá no... Uma coisa que eu aprendi a usar muito e me salvou muito na época foi o Replay Debugger. Né? Então, a funcionalidade que não tinha na Salesforce, e quando eu saí, eu falei, cara, vamos ver como esse negócio funciona. Cara, Muito legal, né? Me salvou de um jeito. Porque, cara, eu tinha uma base de código gigantesca para olhar, gigantesca. É humanamente impossível você conseguir linkar tudo que sai. Então, o Replay Debugger me ajudou muito ali, porque eu executava, vi o erro e eu falava, vai, vamos lá, passo por passo. Next, essa linha, next, essa outra linha, next, essa outra linha. Até que eu cheguei num ponto que eu vi lá um if, literalmente um if, que tinha um custom label, se estava true lá, né? Não era um custom label, era um custom label que estava escrito assim. Se tivesse escrito isso, se bloqueago, que eu sei o que eu estou fazendo. Em espanhol, salta um bloco de código gigantesco, mas gigantesco, pulava tudo, ia para outro lado, e não sei o que. Aí eu falei, gente, peraí, vamos lá. O cara implementou um go-to no Apex lá. Não é que ele falava, sai daqui, vai para lá. Ele simplesmente pulava um trecho de código gigantesco. Ele falava, não, isso aqui não vai executar, não. Puxa. Provavelmente porque tinha uma carga de dados, alguma coisa assim, que o cara precisava pular lá o negócio, ele, deixa eu meter esse flag aqui, passa, foi. Cara, gigantesco, assim, a quantidade de coisas que a gente vê de puxadinho, né? Tipo, não vou meter isso aqui, vou meter isso aqui porque eu preciso ser rápido, vou meter isso aqui. Tinha uma classe que fazia. É a clássica história de desenvolvedor, gente. A classe ela fazia a mesma coisa em 7 pontos diferentes. Era o mesmo código. O cara deu Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas ninguém parou ali um momento para falar, cara, vamos pensar um pouquinho, vamos não sei o quê. Assim, então, é um pouco fazendo o contraponto do Wood de que funcionou por 3 anos, só que chegou no momento que eles falaram, gente, não dá mais, a gente precisa refazer. E assim, é um esforço bem grande refazer, né? E não vai ser fácil e tudo isso. Então as coisas têm que ser feitas com cabeça, um pouco, pensando um pouquinho no futuro, por mais que você não saiba o que vai acontecer. Mas você tem uma ideia de dependências e coisas que, por exemplo, falaram, a gente nunca vai vender esse produto com esse outro. Nunca vamos vender esse produto A com o produto B, nunca. 2 meses depois, então a gente precisa vender esse produto A com o produto B. Mas o sistema não tá para fazer isso, né? Então a gente precisa fazer. Então aí entra o puxadinho, aí que começa a coxa de retalho e tudo isso. Então é mais uma reflexão para a galera de, assim, funciona por um momento, mas o karma ou esse fantasma, esse monstrinho que você está criando aí, algum momento ele vai vir assim na sua porta aqui, assim, ó. Ele vai vir na sua portinha aqui e vai falar, então, oi! É o seu Frankenstein, né? Que você vai criando ali e vai montando. E esse meio do caminho, Leandro, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, cara, porque a gente tem que se balizar ali, né? Equilibrar entre a parte de negócio, valor, stakeholders, velocidade disso, e entre o time técnico que quer prezar por aquilo, que quer fazer a parada legal e tal. Então, assim, cara, por mais que não vá ter nenhuma mudança abrupta de negócio, bicho, você tem que ser rápido no deploy. Você tem que conseguir ter agilidade na hora de mudar alguma coisa que precisa na ferramenta. Então, se você faz tudo no puxadinho, você não vai ter velocidade nem manutenibilidade do código depois. Então, assim, é uma luta diária que a gente tem entre a área de negócio e a gente ali, né, a parte técnica, para manter entregando valor, mas manter na casa limpinha, né, bicho? Você conseguir ao menos habitar ali e viver dentro dela. Assim, uma relação que a gente pode fazer é, se esse puxadinho está saindo rápido, essa velocidade você vai perder em algum momento no futuro. Exato. Em algum momento no futuro, essa velocidade vai vir te cobrar e vai te retrasar te vai atrasar de alguma forma, sabe? Então, assim, velocidade não é qualidade, né? Tem que ter sempre esse jogo de cintura aí no negócio de saber escolher as batalhas que você vai lutar, né? Posso fazer isso aqui rápido agora, mas no futuro talvez isso vá pesar muito. Até uma dica que eu posso falar aqui, pessoal, não sei se é chovendo molhado, mas
Quem tem aí a gestão dos contratos com a Salesforce, enfim, quem tiver a oportunidade de pedir o Org Health lá da Salesforce, é bastante legal. A gente faz isso periodicamente e vê um relatório bem, bem completo, falando até de duplicidade de código, de saúde da org, em diversos aspectos, tempo médio de consulta, quanto está demorando, internamente, externamente, a quantidade de triggers que a gente tem lá dentro, de process builders. Então, assim, é bem legal para quem não estiver fazendo, fazer, para conseguir manter aí saudável, digamos assim, vocês até saberem onde que vocês precisam atacar mais rápido para melhorar o seu dia a dia ali e a sua manutenção de código. E também quem não usou ou quem não conhece essa funcionalidade do Replay Debugger da Salesforce, procurem saber, procurem se informar, porque assim, quando você tem um ambiente desse caótico, te ajuda muito. Eu uso mas muito. Eu usei muito essa funcionalidade. Ela funciona bem e salva muito a vida, porque ela te mostra o contexto da variável que estava ali naquele momento, que ID ela tinha, quais objetos a lista tinha. Assim, é excelente, é excelente. O resumo da ópera, né, Lê? Você põe para debugar um processo, ele vai te gerar um log, você carrega esse log dentro do VS Code e vai passando etapa a etapa. Você pode colocar os pontos de debug que você quer dentro daquele código, que ele vai executando exatamente passo a passo, o mesmo passo que o Salesforce utilizou para executar o processo, e te dando cada valor. Exatamente. Show de bola, pessoal. Bom, e para fechar aqui, eu acho que a gente queria deixar aqui também para todo mundo aqui uma mensagem aí de Natal que seja especial, né? A gente sabe que esse ano foi um ano difícil, né? Todos foram privados de alguma coisa aí, muitos perderam algum ente querido, e 2020 marcou aí na história em si como um ano muito difícil aí, mas no fundo sempre tem a esperança de dias melhores. Seja no amor, na saúde, na alegria e até profissionalmente. Vamos aproveitar aí essa semana e refletir, pois a gente sabe que apesar das privações e perdas, você ouvinte, você espectador, você continua. E a sua vida continua. E se tiver a oportunidade de passar o Natal com a sua família em segurança, não pense duas vezes. Aproveite cada momento com o que realmente importa, porque dias melhores virão. Esperança. Espero que tenham gostado aí desse episódio especial de Natal. Não deixe de enviar aí seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @Salescast e @canal Salesforce Brasil. Esse episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI. Com uma equipe multidisciplinar, é capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Acessem os episódios dos nossos convidados. Lá vocês encontrarão como adicioná-los nas redes sociais. Deixaremos os links dos episódios deles aqui nos comentários. Para você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio lá no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E se você estiver lá pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e o comentário que a gente lê tudo, tá? Quero agradecer aqui a todos os nossos participantes. Alguns já a gente estava com um horário mais apertado, mas a Alê, Débora, Leandro, Udi, muito obrigado aí pela presença de vocês. Aos meus amigos aí, o Brunão também já teve que sair, o Fê, infelizmente, hoje não consegui vir, mas o Tayan, Gui e a Fafá, que vai fazer a nossa edição Master Blaster aí do dia, né? Então, que todos tenham um excelente Natal e na semana que vem a gente está aí de volta. Beleza, pessoal. Valeu, obrigado, Natal pessoal. para todo mundo aí. Boa virada de ano. A gente se vê Feliz no ano Natal. que vem, se Deus quiser. Valeu, galerinha. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Então, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Time Salescast, parabéns pelo trabalho de novo. Que 2021 seja muito melhor do que foi 2020. Vocês estão crescendo e fazendo um trabalho fantástico. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ouvintes aí, pessoal que está com a gente, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, 2021 com muito mais alegria, muito mais felicidade e muito mais realizações e amor para todos vocês, tá? Um grande beijo. Show de bola. Pessoal, aquele abraço.